Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News pela TVI, canal 24.2 da operadora TVC, a TV Cabo, para todo o interior da Bahia. E obrigado a você, de Itabuna e Ilhéus, pela grande audiência que nos dá. Obrigado também a você que está nos assistindo agora pelas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube, TVI Oficial ou TVI Play Brasil. Você também pode nos acessar pelo Facebook, na página TVI Play Live. Compartilhe essa ideia, vamos espalhar a TVI por aí, tá certo? Eu quero agradecer porque diariamente a gente recebe comunicados aqui, de pessoas que estão nos assistindo em várias cidades aqui do sul da Bahia, do interior da Bahia. Muito obrigado pelo carinho da audiência e vamos compartilhando aí nossos links, para aumentar essa audiência com seus amigos, parentes, vizinhos. Avise aí que a TVI nas redes sociais é inteiramente grátis para você, tá bom? Nós estamos também na rede mundial de computadores através do site tviplay.com.br, nosso aplicativo na loja de Androids é TVI Play Brasil e você já pode baixar. Lá também você tem notícias atualizadas minuto a minuto, daqui da região, da Bahia, do Nordeste, do Brasil e do mundo, através do maior portal de notícias, que é o Jornal à Tarde. Mais de 70 anos aí informando a população baiana. Programa de hoje, vamos falar da possível seca que a região cacaueira pode sofrer com o fenômeno natural El Niño. Vai estar aqui com a gente o professor mestre em Geografia, Roberto José, também estuda climatologia e vai falar para a gente sobre esse processo do El Niño, que pode agravar a nossa situação aqui de falta de água. A gente vai conversar com ele sobre isso e muito mais. Vamos falar também de geopolítica pelo mundo e vamos falar de política. Bom dia, Roberto José. Daqui a pouquinho você bate papo com a gente. Bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que nos assistem. A satisfação, mais uma vez, estar aqui presente. A gente discutir esses temas atuais, É isso aí. Bom dia, Bárbara Oliveira. Bom dia, Barbosa. Bom dia, mestre Roberto José. Bom dia a todos que estão acompanhando o TVI News. Temos notícias hoje. Vamos falar também sobre vacinação. Você pode participar aí com a gente pelo chat. Ok, vamos falar também de esportes. A gente vai falar sobre a Federação Baiana de Karatê. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa TVI News. Você também pode participar, interagir, fazer perguntas, mandar sugestões através do nosso chat na rede social ou através do WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela, você anota aí e pode mandar vídeo ou mensagem de texto, tá bom? Se quiser mandar vídeo de como está a sua rua, seu bairro, sua cidade, se você tem alguma reclamação a fazer, bote o celular na horizontal, grave e envie aqui para a nossa produção, tá bom? Muito obrigado por participar com a gente. Agora a gente confere como vai ser o tempo hoje. Será que vai dar chuva? O dia hoje amanheceu nublado, parcialmente nublado em algumas cidades aqui do sul da Bahia. Vamos com a Bárbara Oliveira conferir aí a previsão do tempo. Temperatura para Ilhéus, máxima 28 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 9%, tempo parcialmente nublado. Para Itabuna, máxima 28 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 13%, tempo encoberto. Para Buerarema, temperatura máxima 28 graus, mínima 18 graus, probabilidade de chuva 13%, tempo também encoberto. Para Itacaré, temperatura máxima 28 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 11%, tempo parcialmente nublado. Para Itajuípe, temperatura máxima 28 graus, mínima 18 graus, probabilidade de chuva 14%, tempo encoberto. Para Ibicaraí, temperatura máxima 29 graus, mínima 19 graus, probabilidade de chuva 12%, tempo parcialmente nublado. E para Canavieiras, temperatura máxima 28 graus, mínima 19 graus, probabilidade de chuva 12%, o tempo parcialmente nublado também. Para Salvador, temperatura máxima 28 graus, mínima 25 graus, probabilidade de chuva 80%, um tempo chuvoso em Salvador. Porto Seguro, temperatura máxima 26 graus, mínima 19 graus, probabilidade de chuva 7%, tempo parcialmente nublado. E para Vitória da Conquista, temperatura máxima 22 graus, mínima 14 graus, probabilidade de chuva 5% e o tempo encoberto.
É isso aí, conferimos a previsão do tempo para hoje. Como o tempo hoje é mais curto, que a gente tem um quadro aí, né, Baião de 2, daqui a pouquinho com o professor Jailton Alves e o Adailson, né? A gente vai conversar logo aqui com o nosso comentarista geopolítico, Roberto José, mestre em geografia, uma referência no assunto. Então vamos abordar alguns temas aqui, alguns tópicos, né? Hoje um pouquinho mais acelerado, era até bom a gente mudar o dia, né, Roberto? Para ficar com mais calma, né? Mais tranquilidade. Mas vamos lá, temos muitos temas para abordar aqui e eu queria começar com a geopolítica internacional, falando aí da guerra da Ucrânia, dando uma atualizada aí, né? Como é que está a situação lá, Roberto, depois dessa ajuda que a Ucrânia recebeu de vários países. É isso. O que é que a gente tem avaliado, o que é que os analistas internacionais também avaliam? A possibilidade de você ter agora um cessar-fogo de ambos os lados é uma possibilidade praticamente nula, porque você tem de um lado a Rússia atacando. Nos últimos dias a Rússia utilizou a arma que o Putin dizia que era imbatível, seria indetectável, que é o Kinzhal, que é um míssil de alta velocidade, né? Um míssil de cruzeiro de alta velocidade. E o sistema de defesa, o Patriot, que é um sistema de defesa americano, ele conseguiu abater quase todos eles. Há informações de que pedaços desses mísseis, porque ele é muito grande, é um míssil intercontinental, ele acabou caindo sobre residências, estabelecimentos, e um desses mísseis tem informações que atingiu uma área de defesa antiaérea da Ucrânia. O que a gente tem observado é que a Ucrânia se prepara para uma contraofensiva, e nessa contraofensiva em algumas áreas, exatamente para cortar a linha de suprimento. Eu fiz algumas figuras, alguns mapas, eu vou pedir a Rafa para colocar aí para a gente, na figura, fazer aquela análise, fica mais interessante. Bom, essa é a primeira figura, né? Você tem a região a Ucrânia, você tem o leste ucraniano, e você tem ali, né, ao sul, a Crimeia. Perceba logo mais ali, também ali no leste, né, você tem o Mar de Azov, logo abaixo o Mar Negro. Perceba a importância da Crimeia nesse cenário geopolítico. Então a Rússia, melhor dizendo, a contraofensiva da Ucrânia, a expectativa é que ela entre ali em Zaporísia para cortar essa cadeia de suprimento, para fragmentar essa área de domínio da Rússia, que está aí nessa cor mais escura, né? Eu acho que ela é o quê? Um laranja, né? Uma abóbora. Eu diria que é um salmão, né? Um salmão, exatamente. A cor em salmão representa o domínio russo, a retomada em azul, né? Áreas que estavam na Rússia, a Ucrânia retomou, e toda essa área ali são 4 grandes regiões, né? Você tem, logo lá você tem Donetsk, né? Que é uma área muito disputada, Kherson, um pouco acima da Crimeia, Zaporísia, e essas são estados que estão dominados em parte pela Rússia, e você tem a contraofensiva ucraniana. A perspectiva é que o exército ucraniano, que as forças armadas ucranianas, adentre ali em Zaporísia para fragmentar essa área leste da área sul. E aí vai cortar essa cadeia de suprimento. Eu vou pedir para passar o próximo mapa para a gente... Toda essa cadeia aí é fronteira, né? Aí é uma área, ali a gente chama de área leste-sul, né? Onde está o domínio. Perceba que no início da guerra, a perspectiva era que o exército russo dominasse toda a Ucrânia. Então você tinha ataque em toda a Ucrânia, de norte a sul, leste a oeste. Os ataques se concentraram a leste e um pouco a sul, ao sul, para dominar principalmente a área de trabalhos em portos, né? E dominando os portos, você tem uma área geoestratégica importante. Vamos voltar o mapinha aí para a gente... Pronto. E ali a gente tem uma cidade chamada Bakhmut. Bakhmut é uma cidade pequena, mas é um entroncamento ferroviário, rodoviário, e tem um suprimento, um grande rio que passa ali, um suprimento de água, mais umas estruturas de fornecimento de água é importante. Então, dominar Bakhmut é muito importante. Por isso que as batalhas ali naquela área têm sido sangrentas. Perceba que aí é leste, né? Muito próximo de Donetsk e de Luhansk. Kharkiv está mais ao norte. Perceba que Kharkiv, Dnipro, Zaporísia, boa parte já está dominada pelo exército ucraniano. Então, a perspectiva é que, a partir de Zaporísia, o exército ucraniano faça essa contraofensiva para cortar essa cadeia de suprimento. Você aí passa a ter 2 fragmentos
de domínio russo. Aí fica mais fácil você fazer essa contraofensiva. Graças a todo esse equipamento que a Ucrânia vem recebendo dos países da OTAN, né? Dos Estados Unidos, da Inglaterra, França. Vamos mostrar o próximo mapa. Aí você vai entender por que dominar essa área mais ao sul, do Mar de Azov, do Mar Negro, ele é estratégico para a Ucrânia. Passa o próximo mapa. Aí é um mapa mais geral. Você tem a Rússia mais ao norte e você tem todos os países da Europa. Esse que está circulado ali? Ali é a Ucrânia, ali é a Turquia. A Turquia, né? A Turquia domina o Estreito de Bósforo. O que é o Estreito de Bósforo? É um estreito, né? Que ele liga o Mar Negro ao Grande Mar Mediterrâneo. Então a Rússia quer dominar essa área porque estrategicamente é importante para ela passar os suprimentos ou exportações dela esse estreito aí, né? Por esse estreito, né? Ela tem um acordo com a Turquia e ela acaba acessando a partir daí, porque a Rússia é um grande exportador de grãos, mas também de commodities, né? Principalmente a dos hidrocarbonetos, também os defensivos agrícolas. E ela tendo acesso, ela dominando o Grande Mar Negro, ela consegue passar pelo Estreito de Bósforo, acessar o Mar Mediterrâneo e ter acesso a boa parte da Europa e acessar o Oceano Atlântico, né? Que está logo ali ao norte da África, né? Você passa ali pelo Estreito de Gibraltar, que liga a África à Espanha. E aí você acessa toda essa área do Oceano Atlântico, podendo acessar mais facilmente os Estados Unidos e a América do Sul, a América Latina de uma forma geral. Então, o domínio dessa área é importante. Então, por isso que a concentração das Forças Armadas de Vladimir Putin está concentrado mais ao sul. E é muito estratégico. A Crimeia, note que a Crimeia foi anexada em 2014, mas logo em seguida Putin desenvolveu obras de infraestrutura, pontes, ligando o continente russo à Crimeia, exatamente pela importância geoestratégica da Crimeia. Naquela área da Crimeia, na área de Kherson, você tem os maiores portos ucranianos que fazem exatamente essa parte de exportação e importação de tudo que se precisa na Ucrânia. Então, dominar essa área é muito importante. Então, qual é a perspectiva? Que a gente tenha esses combates prolongados, pelo menos até o final do ano. Qual é a contraofensiva nesse sentido da paz? É que você tem hoje uma movimentação internacional, e é um dos temas nosso aqui, que é a ida do presidente Lula ao G7, né? O presidente Lula, ele foi convidado para ir ao G7 só para notificar, né? Nenhum outro presidente brasileiro antes de Lula e nem depois foi. Dilma não foi, Michel Temer não foi, E é bom lembrar que o presidente Lula foi um dos criadores do G20, né? É um dos criadores do G20. Porque já que ele não podia participar do G7, né? Ele sugeriu criar... E tinha um G8 também, né? Exatamente. Aí ele sugeriu criar o outro grupo, e que era o G20. Também uma informação importante, a China não faz parte do G7. Porque quando o G7 foi criado... Quando o G7 foi criado, a China não era potência econômica, né? A China se tornou agora. Então, o G7 é esse clube dos países ricos e desenvolvidos. Lula foi convidado, ele foi convidado antes, em 2014, e foi convidado agora. E o que Lula vai levar lá? 2 assuntos. Ele vai ser ouvido lá e vai debater. A paz, não é a guerra, ele vai tratar sobre a paz na Ucrânia. É importante que se construa, Barbosa, um armistício entre as duas partes. As pessoas estão morrendo. Essa guerra ela é ruim para o mundo. Ela facilita quem? A vida das empresas produtoras de arma. Né? Então, quantos mísseis já foram utilizados, né? Quantos armamentos de defesa. E aí você tem todo um palco também, um laboratório de guerra, né? Você utilizando todo o seu armamento. Putin achava que seu míssil Kinzhal resolveria. Ultrassônico era imbatível. Percebeu agora que o Patriot, que é um sistema antiaéreo, né? É muito similar ao domo de ferro de Israel, mas o Patriot, ele tem uma assertividade que chega a quase 100%. Eu me lembro desse que foi usado já no Iraque, né? Foi usado no Iraque. Mas aí o Patriot foi utilizado no Iraque como ataque. Agora mudou um efeito reverso para a defesa. Então, assim, tem demonstrado a eficiência. Putin achava que era a arma, né, que ele iria dominar com essa arma, e não é verdade, né? A contraofensiva ela está acontecendo, o exército russo tem perdido espaço.
tem perdido muitos combatentes, né, no campo de batalha, mas é estratégico, como eu mostrei naquele mapa anterior, que Putin domine aquela região para ter um acesso melhor, facilitado, ao mar Mediterrâneo, né? Porque daí ele acessa o Oceano Atlântico. Note-se que Putin, os grandes portos da Rússia estão mais no Mar do Norte. No Mar do Norte você tem algumas animosidades naturais, né? Congelamentos de áreas. Então você tem os extremos climáticos muito mais severos no Mar do Norte. Então, se ele tem esse acesso facilitados ali pela Crimeia, pelo Mar de Azov, Mar Negro e passando ali pelo Estreito de Bósforo, seguindo ali para a área do Mar Mediterrâneo, estrategicamente é muito importante para a Rússia. Então, a gente não está só falando de que Putin, eu vou pegar uma briguinha com a Ucrânia só porque a Ucrânia vai se filiar à OTAN. Não, não é só por isso, né? Tem um amigo, um escritor baiano, né, Milton Santos, maior geógrafo, um dos maiores do mundo, que diz assim, da intencionalidade do diabo, um texto dele. Então, nem tudo está escrito, né? Algumas coisas você precisa fazer uma leitura por entre linhas. Exatamente. Nem todas as intencionalidades são ditas. Então, às vezes até eles divulgam essa intenção para tirar mascarar a atenção. Real é o jabuti na árvore, né? No então, telhado, assim, né? a informação é que é estratégico o domínio. Para Putin, para a Rússia crescer como que é esse novo czar, né? Esse novo ditador da Rússia, que é o Putin, é importante o domínio de toda aquela área, para ele conseguir exportar e importar o que ele precisa. Então, a perspectiva, a ida de Lula ao G7, o único presidente brasileiro a ser convidado ao G7, ninguém mais foi, ele foi antes, 2014, é discutir essas coisas. A questão da paz na Ucrânia, e é preciso que novas figuras se movimentem. Por exemplo, alguns países da Federação Africana também está se movimentando nesse sentido. A movimentação do G20, por exemplo, é importante que a gente movimente para criar um armistício, né? Um cessar-fogo. Agora, nesse momento, é praticamente impossível, mas criar linhas mestras, bases, para a gente propor uma paz naquela área. É óbvio, Vladimir Putin não quer abrir mão de espaços conquistados, ele é um invasor, precisa sair. Quais as condições que a gente vai colocar na mesa para que isso seja discutido e proposto? É uma das missões do Lula. A segunda grande missão diz respeito à questão climática, e aí é um dos temas nossos, falar um pouco sobre o El Niño, tem uma relação direta sobre isso. O Brasil vem reduzindo as emissões, alguns dados são dados da gestão passada, mas a fiscalização, o aparato, as estruturas de fiscalização vem crescendo. Entretanto, o grande órgão fiscalizador, né, ele tem diminuído, né, precisa de recompor seu quadro funcional. Então, logo vai ter um concurso para mais de 2.000 vagas, né? Então, você precisa montar essa estrutura. A estrutura de fiscalização na parte de meio ambiente, ela não é feita da noite para o dia, né? É uma estrutura que você leva um tempo. Por exemplo, preparar um concurso, fazer prova, seleção, contratar, é mais de 1 ano e tanto se você começar agora, né? Então, todo o processo é demorado, mas as estruturas começam a ser melhoradas. E assim, o G7, tem um dispositivo no G7 que, para ele comprar equipamentos, para comprar commodities, por exemplo, a soja é uma commodity. O que é uma commodity? É qualquer produto exportável, né? Matéria-prima exportável. A soja é uma commodity, não? Então, os países do G7, para comprar a soja brasileira, precisa ter certeza que o Brasil tem um enfrentamento ao desmatamento, às queimadas. E a Amazônia, ela vale muito mais em pé do que derrubada. É isso aí, Roberto. Agora, eu vejo também que o mundo tem uma hipocrisia muito grande e na prática faz outra coisa, né? Prega muito isso aí, boicota produtos do Brasil por conta disso, mas compra cacau. Estou dando esse exemplo porque nós travamos até essa luta aí recentemente, né, com a Associação dos Produtores de Cacau, em relação ao cacau que vem da África, que é vendido para o mundo inteiro, né? Aqui mesmo a Barril Calibu e a outra grande moageira traz esse cacau lá da África. É um cacau de mão de obra infantil, mão de obra escrava, né? De crimes, inclusive. Tem gente que morre lá porque não quer fazer esse trabalho, né? E, inclusive, um cacau que pode ter até pragas. Então, assim, não existe nenhuma preocupação lá com o meio ambiente, nem com o trabalho escravo, e o Brasil permite que esse cacau entre aqui no nosso país. Então, deveria, o nosso sistema, né, de defesa, digamos assim,
da fauna e da flora e a própria Ministério da Agricultura fazer uma barreira sanitária, uma barreira moral. Falar, não, a gente não vai aceitar isso aqui porque a gente cobra dos nossos produtores, né? Então o cacau que tem essa mão de obra infantil, mão de obra escrava, não vai entrar no Brasil. E, no entanto, eles fazem vista grossa, né? E o cacau está chegando aí todo mês, toneladas e toneladas de cacau da África. Isso é importante, né? O país pode e deve formatar barreiras para impedir a entrada desse cacau. Mas aí a gente tem outra coisa que é chamada de... nem tudo que diz que acontece se comprova, né? Por exemplo, trabalho escravo. Não, mas esse é a gente precisa de todo um dossiê que comprova então. e tal. Agora, o Brasil, ele tem um potencial fantástico na produção de chocolate de cacau. Pois é. Por exemplo, hoje nós já estamos produzindo cacau em pleno sol, a pleno sol no oeste. E São Paulo, e a produtividade é 4 vezes mais do que cabruca agora. Exatamente. Qual o contexto do cacau? E qual o contexto do cabruca, né? O cabruca é a preservação da mata. O cabruca, ele tem uma certa preservação. Não vamos dizer que é uma preservação muito efetiva, mas ele tem uma certa preservação porque ele utiliza os subbosques da Mata Atlântica. Exatamente, a sombra, e esse resquício de Mata Atlântica ele não foi derribado exatamente por conta da produção do cacau. Então, mas não é uma coisa, digamos assim, politicamente correta para o atual momento, que se fala tanto da parte ecológica em preservação da natureza. Então, quando eu digo a hipocrisia é isso. Às vezes se fala muito, mas na prática se faz pouco. E se valoriza pouco isso aqui dentro do Brasil. Porque se a gente está valorizando a preservação da mata, tudo isso que era feito tinha que ter um valor agregado, né? O produtor tinha que até receber mais por isso, por ser beneficiado. Olha, você realmente contribui com a natureza, preserva a nossa mata, então seu cacau vai ter um valor agregado. Claro, ninguém é contra produzir cacau no oeste, como está se fazendo com irrigação, São Paulo. É ótimo, tomara que cresça essa produção, mas... eu acho que tinha que se valorizar aquele que a gente prega, aquilo que a gente prega, né? Barbosa, na verdade, o cacau especial, ele já tem um valor agregado, né? Quem regula isso é o próprio mercado. Mas o consumidor, ele é seletista, né? Único, não tem uma discriminação, né? Assim, por cada classe de cacau. Não, talvez aquela produção fordista, né? Dessa linha de cacau, de chocolate... que é muito misturado com um monte de coisa. Mas o cacau mais especial, o chocolate mais especial, ele tem um espaço no mercado. O produto já finalizado. Já finalizado, isso. Agora, o que é que... E também o produto, a commodity, né? A amêndoa de cacau, aquele Então, mas essa que eu digo, a Bolsa de Valores... Ele é muito mais caro. Você vende nivela por baixo. Mas você vende para consumidores específicos no mundo que compram. Consumidores suíços, por exemplo, fábricas suíças, que preferem esse cacau cabruca, que ele vem de todo esse contexto socioambiental. Por que socioambiental? Porque eu não posso admitir mão de obra escrava, eu não posso admitir condições desfavoráveis ao trabalho. Pois é, mas o contexto ambiental. Agora, aqui no sul, as nossas moageiras, o que nós produzimos, ele em algum momento da produtividade, ele é insuficiente para a capacidade de moagem. Aí tudo bem, eu concordo. E aí a gente precisa importar. Agora, mas pode-se importar um cacau que não seja com essas condições, exatamente, né? eu também acho que pode. Ou se obriga a África a se qualificar, a entrar numa questão legal, né? Por que a África, os países da África não podem ter mão de obra legal, como a gente tem aqui no Brasil, entendeu? Então é isso que eu digo, eu acho que o mundo precisa realmente ser claro e justo, não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Mas você falou 2 palavras que são adjetivos importantes, claro e justo. O mundo não é claro nem justo. Nem justo, é hipócrita, foi isso que eu quis dizer aqui. Por exemplo, dessa questão da hipocrisia, né? Aquela menina que saiu correndo no mundo aí, como é o nome dela, que o Bolsonaro até ficava desdenhando da menina e tal. Norueguesa. A norueguesa, né? Depois foi comprovado que era muita falácia, né? Da parte dela, até por ser uma criança também, não tava, era um modismo, não era uma coisa realmente convicta, não era uma, né? Então, assim, o mundo embeleza doura muita pílula, né? Digamos assim. Mas a pílula, na verdade, não existe, né? É uma ficção. Quando a gente vai para a coisa real, aí não é daquele jeito que se prega, né? Mas embora eu tenha comentado aqui que o mundo não é claro nem justo, a gente precisa também afirmar aqui que existe um movimento mundial, e aí cunhado aí por alguns países desenvolvidos, o próprio G7, né? Que a gente precisa colocar limites, por exemplo, nessa questão do trabalho, nas questões ambientais. Então, as grandes empresas dessas grandes nações compram mais
produtos que tenham contexto escravo, quando é sabidamente que se tem. Por exemplo, o diamante de sangue, né? Existiu toda uma movimentação e o diamante de sangue, esses produtos da África, né, setentrional, ele tinha uma relação direta com as guerras, né? Então era estimulado. Quem assistiu o filme O Senhor da Guerra, verifica, ou o próprio Diamante de Sangue, que é um filme do Leonardo filme bem DiCaprio, explicativo, né? Muito Dessa bacana situação. e tal. Mostra bem essa conjuntura. Então o mundo hoje, ele está preocupado sim, e você tem agentes preocupados por isso. Porém, você tem uma outra parte, né? Essa economia subversiva, perversa, né? Que ela acaba trabalhando nesse contexto exatamente para lavrar o dinheiro via circuito central de economia. E aí você tem todo um contexto. Agora o mundo, uma parte desse mundo está realmente preocupado. Tanto que o G7, uma das preocupações a gente vai continuar comprando soja de áreas que sabidamente, área de devastação, de derrubamento de floresta, né? Em que vamos continuar comprando carne, em que essa área da Amazônia foi derrubada para a produção de carne. A gente tem muita área no Brasil que eu posso produzir carne sem derrubar mais áreas. Então a gente precisa ter aquilo que a gente fala do desenvolvimento sustentável. É preciso ter um olhar sistêmico do desenvolvimento sustentável, né? Então assim, a floresta amazônica, ela vale muito mais em pé do que derrubada. Com certeza. A umidade que ela produz, ela impacta o mundo inteiro, mas especificamente a gente aqui do Brasil, né? A umidade da Amazônia, aquilo que a gente chama de rios voadores, mas a umidade que vem do mar e conecta com a umidade da Amazônia, e as chuvas da Amazônia, ela tem todo esse contexto, inclusive a poeira do Saara, ela facilita chuvas no Amazonas, porque é o que a gente chama de aerossóis, ela facilita a junção. Então, é um conhecimento sistêmico, então eu preciso ter conhecimento disso para propor uma preservação. Então, esses rios voadores são responsáveis pela riqueza do Brasil. Então, esse grande celeiro no oeste do Brasil, no sudoeste do Brasil, mas também na Argentina, Uruguai e Paraguai, pelo menos nessa parte de produção, de agricultura, tem uma relação direta com a umidade da Amazônia. Agora, imagine se a gente derriba. A gente vai ter agora uma grande situação, que é o fenômeno natural do El Niño. Eu quero chegar aí nessa conversa agora com você, porque nós estamos vivendo um momento diferente de tudo que vimos nos últimos 40, 50 anos, né? O sul do Brasil está numa seca terrível, né? A Argentina está vivendo uma seca também no norte da Argentina, numa área gigantesca, né? Onde se produzia muitos grãos, trigo inclusive, que o Brasil consome, esse trigo da Argentina, né? Hoje está tudo seco, não tem produção de nada, está uma devastação. E você trouxe essa notícia que é muito preocupante para a gente aqui do Nordeste também, né? Porque depois de muito tempo agora com uma certa fartura, as chuvas correntes... Então, graças a quem? A irmã do El Niño, então, né? Eu queria que você explicasse isso aí, né? Então, para a gente poder concluir aí. Isso, a Laninha, ela foi o fenômeno que a gente vivenciou até agora, o mês passado, né? Finalzinho de março. Ficou quanto tempo esse fenômeno aqui? 3 anos. 3 anos. Então, assim, é o resfriamento das águas do Pacífico, começa ali na costa do Peru e domina todo o Pacífico. Ainda que aquelas águas tenha ocorrido um resfriamento, na média, os oceanos no mundo teve um aumento de temperatura, só para você ver o grau de desequilíbrio ambiental que a gente está vivendo no mundo, beleza? Isso é posto. Qual é a relação do Laninha com o Brasil? Vamos tratar de Brasil. Chuvas no norte e nordeste, porque ele desloca as chamadas zonas de convergência intertropical e catalisa toda essa parte de convergência de umidade. Que vem da Amazônia. Que vem da Amazônia, mais uma área do oceano. Essa umidade da Amazônia, num sentido normal, ela chega na Amazônia, vai em direção aos Andes, rebate e volta ao Brasil, Andes, pegando o centro-oeste, sudeste do Brasil e essa parte do sul, que canaliza ali em direção ao mar. Então, os Pampas... Esse é o normal. Os Pampas é uma construção de um processo natural nesse sentido. Então, a riqueza, boa parte do PIB da América do Sul está nessa área da umidade da Amazônia, que não está dentro da Amazônia, está fora. Está fora. Então é importante saber disso. A Laninha, esse evento, que é resfriamento, qual é a referência dela? É que, consequência dela, melhor dizendo, para o norte e nordeste, é uma concentração de chuva. Aí você teve chuvas em Itabuna, você teve aquelas enchentes, né? Você teve no Recife e tal, que acabou também exacerbando. Mas ainda assim, se você observar todo o nordeste, você tem aí os tanques e aquelas áreas de represamento de água, né? Cheio. Agora vamos lá para o sul, sul-sudeste.
seca. É. A Argentina, a crise que a Argentina está vivendo hoje é por causa da laninha. Quer dizer, não só por causa da laninha. A causa é muito mais política. Mas a laninha provocou uma crise ambiental muito grande. A Argentina, a sua produção ambiental, a sua produção agrícola caiu consideravelmente. Muito. É um país que já vinha cambaleando economicamente, aí recebe uma laninha pelos peitos, acabou de matar. Agora a gente tem o El Niño, a perspectiva é que ele começasse em 2024, para uma duração também de 3 anos. Só que os estudos, leitura de cenários, que a gente chama, né, na inteligência estratégica, é que o El Niño já começou a se movimentar, que é o aquecimento, é o contrário, aquecimento das águas do Pacífico na costa do Peru, que influencia o clima no mundo inteiro, ok? O tempo no mundo inteiro. Qual é a consequência para nós? Seca no norte e nordeste e concentração de chuva no sudeste e sul. Então vai inverter a situação. Inverte. Vocês se lembram que estão em casa do que nós vivemos em 2015 e 2016. O El Niño seria em 10 anos, deveria começar agora, final de 24 para 25, 26 tem. Mas ele começa agora. Então existe uma perspectiva de seca aqui em Itabuna. E aí, Pelo menos por uns 2 anos, né? o El Niño agora, esse El Niño, a perspectiva, a leitura de cenário, aponta que ele vai ser de 5 anos. Nossa. Então, assim, se o mar já estava, mesmo com laninha, eu tive um aquecimento médio dele de 0,27%, Quer dizer, em média, mesmo com laninha, que é o resfriamento, isso o significa fenômeno de um quarto ressurgência. de 1 grau, não é isso? Exatamente, um quarto de 1 grau. A perspectiva nesse cenário é que nós tenhamos em até 2027, que é quando a gente chega ao final do El Niño, o aquecimento do mar, a média mundial, em 1,57 graus. Ou seja, é um aquecimento muito grande. E aí física, vamos falar de física, né? Quando você resfria um ambiente de água, ele diminui um pouco, né, o volume. O volume. Então, o mar aquecido, esse volume aumenta. Aí você vai favorecer tempestades, furacões, ciclones, no mundo Ressaca, inteiro, né? ressacas. Então, você tem todo esse contexto. Você vai ter, e a gente está vivendo esse novo normal em termos de ambiente, né? Que são os extremos, ou chuva demasiada ou seca em excesso. E o que nós vivenciamos em 15, 16 aqui em Itabuna, Pode um voltar, período né? muito grande de seca. E aí a gente estava falando aqui nos bastidores, Itabuna capta 30% do rio Cachoeiro, ali em Ferradas, para água, né? Para as pessoas beberem essa água. E 70% do Rio do Braço. O Rio do Braço é um contribuinte do Rio Almada. O que é que aconteceu em 15 e 16? Como não chovia na região por um grande período, essa força hidromecânica do Rio Almada, ela diminuiu consideravelmente, favorecendo o quê? A intrusão da cunha salina, que a maré chegou. A maré encheu. ela chegou até, principalmente quando a gente chama de maré de lua cheia, nós chamamos de maré de Cisígia, né? Que é a maré mais alta. Ela chegou até a Lagoa Encantada. Da Lagoa Encantada, ela chegou até o Rio do Braço. E aí a gente captou água salgada, e as pessoas lembram do desastre que foi aqui na cidade. E não só para água potável esse desastre, mas também para você tomar um banho, para oxidar o metal de banheiro. E quem tem problema de pressão alta, lavando metais, louça, né? água salgada. E o próprio cabelo da mulher tomando estraga. choque, tinha Não, pessoas mas que tomavam cabelo sal. a gente pode todo mundo andar com o relevar, cabelo né? lá em cima. A moral tá baixa, mas a saúde tá bem, né? O cabelo fica espiga, mas... Não, Pois você é. pode usar um creme e Mas tal, né? Menos é mal. Mas É creme terrível. também não Mas- pega com... né? Mas aí, Barbosa, qual é a solução? Primeiro que os municípios, e aí o prefeito Augusto tem se movimentado, inclusive no âmbito federal, né, para a possibilidade de trazer uma adutora diretamente da barragem para aqui, porque a gente recebe água da barragem do Colônia via descarga, né? Dá Gravidade. descarga aí chega lá, dá descarga, a água desce, já é uma água de qualidade ruim, porque vem do rio de lá do Colônia até Ferradas. Então é uma água de qualidade muito ruim que a gente precisa gastar muito para tratar. Então o ideal é a gente fazer captação diretamente da barragem, que é uma água melhor. Então aí está se discutindo a possibilidade. Ali deve De dar o se- quê? Uns 3 quilômetros em linha reta? Mas em linha reta, né? Então, mas não é em linha reta. né? Porque o rio ele não é reto, né? Então você, inclusive, o que é que facilita? Porque ela vem por gravidade. Você só precisa de uma elevatória para essa adutora jogar na elevatória e aí daí de gravidade ela chega até
de Ferrada Bombeiro aqui para a estação central, ou já faz a adutora diretamente, que é o porque ideal. em Ferrada já tem uma estação elevatória, que já joga para a ETA. Que joga para a ETA, que é a estação de tratamento de água. O que precisa mesmo é essa adutora que você falou, da barragem até Só Ferradas. que a adutora não é barato, né? Só para as pessoas que têm, estava, no ano passado, um tubo médio de 6 metros, estava custando 15 mil reais, que é tubo de metal, que é uma liga metálica especial, que é para aguentar a pressão. Né? Porque a pressão ali não é brincadeira. E é um diâmetro grande, né? Exatamente. Então, a nossa solução é essa. Agora, a gente precisa ir mais além. Por exemplo, eu junto com alguns colegas, nós escrevemos um artigo, o Kaique Brito, diretor aqui de defesa, John Matos, colega nosso, nós escrevemos um artigo sobre a barragem do Rio Colônia. E publicamos em inglês numa revista inglesa, Land Use Policy, Política de Uso da Terra. Falando exatamente, Bárbara, sobre a seca na região. E as pessoas não entendiam. Lá na Inglaterra, as pessoas que recepcionaram lá na revista, como que uma região, a segunda região mais úmida do Brasil, a segunda região que mais chove é a nossa, dentro da Mata Atlântica, sofrendo com falta d'água. Exatamente demonstrou que faltava uma gestão de governo, né? Sobre a questão da água. Mas, para além disso, a gente trabalhou também a questão da barragem. Então, aquele barramento do ponto de vista da construção civil, né? Do que a gente chama na geografia de prótese, ela é fantástica, porque você não constrói uma barragem em qualquer lugar. Você tem que ter alguns atributos geológicos, porque você tem um peso quando você começa a fazer guardar aquela água, né? Fazer aquele represamento. Além do estudo em torno para não provocar enchente, né? Porém, aí vamos para o entorno. O que é que predomina naquela região? Pasto. O que é que o pasto tem? Você tem ali subprodutos de nitrogenados, que produz mais aguapés ou as baronesas do que o próprio esgoto. Então, é o que predomina lá. E em sendo predomínio de pasto, você tem um carreamento de sedimentos, de areia, do pasto para o rio, do pasto para o espelho d'água. O que pode causar até um assoreamento, né? Que já está causando assoreamento. A nossa perspectiva é que em 10 a 15 anos, nós percamos a capacidade de 50% de guardar água ali. Poxa. E não existe você fazer dragagem de um espelho d'água daquele, né? Muito caro, é melhor fazer outra barragem. Então, qual é a indicação nossa? A indicação da ciência, né? É que esses agricultores, e aí você falou, olha, esses agricultores precisam ter o seu produto chegar mais caro. Ou não, o seu ele produto ser mais valorizado. Mais valorizado. Como é que você valoriza esse produtor, estimulando ele, reduzindo o ITR, que é aquele imposto federal sobre propriedade rural, você tendo um serviço ambiental, pagando, dando um estímulo a ele para preservar e recuperar a nascente das matas ciliares, mas para além disso, que esse produtor trabalhe em curvas de nível, fazendo os terraços, porque aí você diminui o assoreamento e favorece a infiltração da água. Então, tudo isso a gente está falando de desenvolvimento sustentável, ninguém está inventando a roda. Agora, estou falando de boas práticas. É um trabalho custoso, né? Porque mas aí, por isso que eu preciso, uma cadeia, né, por isso que eu preciso do ente, né, não do doente, do ente, do governo estimulando isso, porque ele tem condições de estimular. Né? Porque deixar o próprio produtor, o produtor rural, a própria sorte, poxa, eu já tenho um gasto demais. Mas se o produtor investe nessa tecnologia, ele vai ter muito mais vantagem do que desvantagem. E outra coisa, né? Uma barragem como aquela ali, que quem tem uma área ali no limite, né, da barragem, pode até usar aquilo ali como área de lazer, né? Que é mesmo o pessoal usa, né? Bota um deck lá embaixo, compra lancha, compra jet ski e faz daquilo uma área de lazer. Então, para preservar ainda melhor isso, né? Esse trabalho aí seria fundamental. Aquela barragem ela é fantástica, né? Você pode ter vários serviços acessórios a ela. Isso. Além disso, dessa parte aí de turística, o grande problema é que você tem Ilhéus a 25 quilômetros, né? A 30. Então, por exemplo, em Minas Gerais, você tem em Conquista, em Jequié, você tem, por exemplo, uma área de espelho d'água desse aproveitado para questões do turismo. Mas em Itapé, você tem Ilhéus a 30 quilômetros. Então, o que é melhor, o sujeito ir à praia ou... Então, assim, mas, por exemplo, isso é questão de mercado. Eu vou te dar um exemplo. O mercado, ele acaba Mas eu vou te dar um exemplo. Isso. Eu fui lá recentemente fazer umas imagens lá, né, da barragem, e cheguei lá, era um feriado. Rapaz,
tem um pequeno mirante que fizeram lá, né? Na época da obra, a construtora deixou lá um pequeno mirante. Estava lotado, pessoas lá olhando a barragem. Tinha gente que veio de outra cidade para visitar o parente, o amigo. E aí esses parentes levavam lá como um ponto turístico de Itapé. Então, eu ouvi ali, naquele momento, uma grande oportunidade de negócio para aquelas pessoas que são dali, né? Porque se ele foi ali olhar somente a força da água, a barragem, né? Na época estava até sangrando, porque estava chovendo bastante, né? Então, realmente é um espetáculo bonito, é como se fosse uma cachoeira não natural, né? É uma cachoeira quando ela está sangrando, né? Então, eles foram ali apenas olhar aquilo. Você imagina se tivesse as outras opções? Isso era por volta de meio-dia. Pedalinho e tal, é possível. Pedalinho, um restaurante, né? Uma para coisa além disso, agradável. você pode também estimular o produtor rural, os pequenos produtores, através de associação, a criação de tilápia, por exemplo. Isso é importante. Isso é importante, é. Ô, Roberto, a gente está chegando ao final, né? Eu queria só, rapidamente, antes de você deixar aqui o programa, já deixar o convite para o próximo programa. E eu queria comentar com você, que você é especialista nessa área, sobre aquele conflito que tivemos recentemente na faixa de Gaza, que a imprensa, inclusive aqui no Brasil, né, noticiou como se fosse um ataque a Israel, né, e Israel não sofreu ataque nenhum, era apenas uma guerra entre o lado mais, digamos assim, mais xiita, né, da religião muçulmana, né, do Islã, brigando com o outro lado, que não é da faixa de Gaza, ali do território que hoje é chamado de... Cisjordânia? Da Cisjordânia, né? Eles estavam em briga entre eles, né? Porque a faixa de Gaza foi abandonada, você sabe melhor do que eu, né? Foi abandonada por Israel. Israel uma grande invasão, né? Israel entregou para eles, né? E o que é chamado governo legítimo ali da Cisjordânia, hoje não tem controle sobre a faixa de Gaza. E para que ele não sofra ameaça, eles estão sempre atacando esse governo da Cisjordânia, né? Então eu queria que no próximo programa a gente explicasse isso um pouco. Vamos trazer um material mais bem... É para as pessoas até entenderem, né? O que é essa faixa de Gaza, como é que... Porque se fala muito entre a briga de Israel com os palestinos, né? Mas quem são os palestinos, né? Tem aquela coisa do movimento sionista, que acontece logo depois da Primeira Guerra Mundial. Preparar o material para a gente trazer. Mas, Barbosa, a gente preparou um material, a gente estava discutindo no bastidor a questão de Deltan. Deltan aí eu Dallagnol, trouxe, eu vou certo. pedir seria bom você esclarecer isso aí, né? Para passar essa figura só para aqui. Explicar, ontem o Deltan Dallagnol reuniu a imprensa, né? E se disse injustiçado, que é uma perseguição política e que ele foi caçado por plena vingança do atual presidente Lula e do PT. E aí o Roberto José, né, trouxe uma explicação baseada na lei, né, o porquê dessa cassação de Deltan Dallagnol. Então, explica aí, Roberto. Eu passei para a Rafa uma imagem, pronto, essa aí. O que é que diz a lei da ficha limpa? É importante a gente trazer a lei, porque ficar só falando né, em cima daquilo que o Deltan está usando como argumento, né, meu professor, aprendi ali com o meu professor, meu colega Jailton. É hipócrita. E, vamos lá, o que é que diz o artigo 1º da lei da ficha limpa? Diz o seguinte: são inelegíveis para qualquer cargo os magistrados e membros do Ministério Público. Barbosa, aquilo que eu te disse, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, o Ministério Público e juízes, eles não são nem considerados funcionários públicos. São representantes de um outro nível do Estado. E devem ser tratados como tal, porque são funções muito específicas, né? O Ministério Público é o fiscal de tudo e de todos, né? O Ministério Público é dono da ação penal, né? Assim, Jailton? Então... a quem muito é dado, muito é cobrado. O primeiro item é: esses membros eles são inelegíveis se forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, ou seja, se eles forem punidos. Sabe aqueles desembargadores aqui da Operação do Oeste? Alguns estão sendo punidos com aposentadoria compulsória. Isso. Um juiz que foi aposentado. Então, ele é considerado ficha suja. Não é ficha limpa. Porque ele já foi julgado por uma Exatamente. mesa, né? Vamos lá, o segundo caso aí do nosso... Segundo caso, tenham perdido o cargo por sentença. Esse caso, a gente chama de sentença transitada em julgado, que é o último nível da sentença. Você tem a sentença na primeira instância, ela precisa ser confirmada na segunda instância. Beleza. Então, se ele for condenado em sentença, ele é considerado também ficha suja. Inelegível. Fica inelegível por 8 anos também, porque ele não pode ficar inelegível a vida inteira. Não existe uma pena ad eterno, né? E o terceiro item, que aí pega o Deltan, é que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária
na pendência de processo administrativo disciplinar. Então, funcionário público, eu sou funcionário público, eu não posso, tendo processos administrativos disciplinares ou sindicâncias na polícia, eu não posso me aposentar, eu tenho que zerar todos esses processos para poder pedir aposentadoria. Então, ele pediu antes, são 15 procedimentos, alguns processos, outros em nível de sindicância. Então, a lei é clara, é regra do jogo. Tudo Se bem. aceitou jogar, cumpra a regra. Tudo bem. Então ele, e outra aí tá coisa, certo. Barbosa, Agora, foi por unanimidade. Foi. Até o juiz nomeado por Bolsonaro, ele votou, porque ele ia dizer o quê? Se a regra diz isso, como é que eu vou votar contra? Então foi unânime. Legislação, agora a regra deixa é clara. eu fazer uma perguntinha rapidinho, né? Que eu acho que quem está em casa está também com a boca coçando, querendo fazer essa Mas pergunta. basta ler que a boca para de coçar, né? Leia, mas não, chega o primeiro, mas deixa eu te- inciso terceiro, mas né? aí que eu quero lhe perguntar agora, né? E você que é legalista, o Jailton também. A lei do impeachment diz o quê? Quando o presidente é impeachmentado, ele pode ser candidato? Ele pode, depende Não, do não caso. Pode. Ele Não depende, pode, não, de jeito nenhum. Por Aí é que exemplo, eu digo, a lei está lá também ao pé da letra. Se você ler lá, você vai ver. O presidente, uma vez impeachmentado, ele ficará inelegível por 8 anos. E Dilma Rousseff não ficou. sim, mas no caso de Dilma Rousseff, o próprio... Mas aí, se a gente está falando de Ó, lei... o direito é um negócio a sério, lei ao né, pé Jair? da letra. Você tem a regra e tem as exceções. No Sim, caso então, de Dilma, É isso que o Daniel Lopes falou também, né? Ele também está no direito de se defender não, e falar. nenhum votou. Dilma foi candidata ao Senado. Ela conseguiu ser. Foi Mas julgado porque... pelo povo. O povo é que julgou e condenou ela. Mas o juiz da época, que não deveria nem estar lá, que era o Lewandowski. ele chegou lá e disse que ela não ficaria inelegível. Então ele pulou a lei. Porque é o seguinte, não é isso. Ele faz a modulação. Ela foi afastada, mas os direitos políticos dela não foram cansados. Agora você vai me dar razão. Tanto que ela foi candidata ao Senado e perdeu lá em Minas. Então vocês vão me dar razão agora. A lei brasileira... Não cometeu crime, ela cometeu pedalada fiscal. Eu vou fazer fiscal, igual né? a Daílson agora, quando ele faz aqui no programa. Ó. A lei brasileira é de conveniência. Tá? É interpretada de acordo com a conveniência de quem interpreta. Então é assim. Aquilo que eu te falei também na estante ali, se a gente fosse catar no Congresso Nacional, quem tem ficha suja e está lá, né, que deu uma burladinha na lei, né, aqui mesmo, por exemplo, o ex-prefeito daqui de Itabuna tinha ficha suja e conseguiu fazer as manobras no tribunal e saiu candidato e foi prefeito 2 vezes. A gente chama de cambalhota jurídica, né? O ex-prefeito que Aí está... Aí você concorda comigo em que a outro lei plano. brasileira é... Não, acho que é assim não. A gente tem regras e exceções. No caso de Dilma, ela não cometeu crime. Foi uma questão aí administrativa. Ela foi impeachmentada, empichada, como diz alguns, mas a modulação disso não atingiu os direitos políticos, tanto que ela pode ser, e a própria legislação permite. O caso de Deltan é muito específico. Sim, mas eu não estou falando nem de Deltan agora, né? Eu estou querendo dizer... Dilma. Não é nem de Dilma também, é a questão do que é lei no Brasil e de como é interpretado. Porque se você pegar lá a Constituição Federal, que fala do impeachment, ela fala sobre isso, né? Que o impeachmentado, ele será inelegível por 8 anos. Ele não fala Mas assim... o inelegível é perder o direito exceção. político, né? Eu não vi lá, não enxerguei uma exceção. Tipo assim, se acontecer isso ou aquilo, não existe isso, é direta a lei. Do mesmo jeito que você mostrou aí a lei que fala dessa questão da Leão, que eu concordo com você, ele está errado e tem que pagar. Então, se a gente for trabalhar no Brasil com a lei ao pé da letra, tinha que ser para todos. Infelizmente, Roberto, não sei se você vai concordar comigo, não estou aqui defendendo Dallagnol, não, nem ninguém que está errado. Mas no Brasil, a lei não funciona para o colarinho branco de verdade, aquele que usa o colarinho só para se safar. Né? Como a gente vê muitos candidatos aí, gente que é da criminalidade, dessa questão aí de crimes, né? Da droga, cartéis e tudo, que sai candidato ou põe alguém para ser candidato para defender os interesses dele, e esses não são punidos, não são julgados de acordo à lei. Você concorda? O Brasil, na verdade, a nossa democracia ainda é muito jovem. Muito jovem. E a gente precisa realmente melhorar muita coisa. Inclusive, a gente precisa de mais segurança jurídica. Mas assim, a legislação brasileira, ela tem influência, claro, por exemplo, na Itália, né? A nossa legislação é uma legislação consolidada. É óbvio que a interpretação aí, né, a hermenêutica jurídica, ela vai lhe dar linhas de interpretação. Mas, de forma geral,
é o Supremo, aí sempre se fala de questão de que os juízes eles estão praticando ativismo. Exatamente, o Supremo é chamado a tomar pé de decisões em que há lacunas. Aí, em casos específicos, por exemplo, o pessoal fala que o próximo alvo é o Moro. O que é que tem contra Moro? Contra Moro tem um processo promovido pelo próprio PL do Jair Bolsonaro, em abuso do poder econômico lá em Curitiba, Paraná, e ele respondia processos administrativos quando juiz. Da mesma forma de Dallagnol. Da mesma forma, então... Deve cair no mesmo... Possível, né? Mas o que é lei é para ser cumprido. Agora, o que eu gostaria de ver no meu país era a lei para todos de verdade, né? Não para um ou para outro, aquele que você escolhe. Mas, infelizmente, a gente sabe que... A famosa frase, dura lex, sed lex, né? Exatamente. A lei é dura, mas é a lei, se cumpra, né? Se cumpra, né? Então, é isso que eu queria dizer aqui. Não estou defendendo nem A nem B, né? Mas a gente procura, assim, o melhor para o nosso país, e o melhor seria a justiça, né? A coisa justa, né? É para um, é para todos. Mas, como você falou, e a gente tem falado isso aqui sempre, nós estamos engatinhando, né? Estamos engatinhando ainda como país, né? Se a gente for ver a civilização propriamente dita no Brasil, deve ter pouco mais de 150 anos, 200 anos, né? Então, somos muito jovens. É que antes a gente ainda vivia naquele modelo exploratório, escravagista. Né? Para você ver, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E mesmo assim aboliu de forma muito esculhambada, para não usar uma frase aqui, uma palavra forte, né? Quer dizer, eu liberto na Lei Áurea os escravos, mas continuo deixando eles acorrentados, né? Porque a libertação foi uma falsa libertação, foi apenas um desacorrentamento, né? Porque você não pegou os nossos irmãos trazidos, forçados a trabalhar aqui, assassinados aqui nesse país, na maior diáspora que o mundo viu, a gente não reincluiu no circuito central de economia. Pelo contrário, colocamos os nossos irmãos à margem da economia e fizemos o pior, que foi muito mais perverso, um processo de branqueamento do Brasil, importando os europeus, né? Então, o Brasil é um país muito perverso, eu acho que a gente começa a engatear isso. Eu acho que a gente está evoluindo, está avançando. Eu acredito que daqui a mais 3, 4 gerações, nosso Brasil... Daqui a 200 anos, a gente vai ser um país melhor. É um país muito melhor e civilizado. Bom, Roberto, obrigado por ter vindo hoje mais uma vez. E na próxima semana vamos ver se a gente fica mais tempo, né? Vamos marcar outro dia aí. Pode ser, vamos lá. Valeu, gente. Ó, a gente vai começar agora o quadro aqui, Baião de 2, né? Com Jailton Alves e o professor Adailson. E depois do quadro Baião de 2, a gente volta, tem outras notícias para a gente passar para vocês, né? Inclusive sobre a FIFA, que lançou já a nova logomarca para a próxima Copa do Mundo. O lançamento foi ontem, lá nos Estados Unidos, né? Que vai ser uma das sedes, com a presença do Ronaldo Fenômeno brasileiro, que mais uma vez segurou lá a taça que a gente está sonhando que venha para o Brasil, né? A nossa 6ª taça. Então a gente vai agora conferir as cotações com a Bárbara Oliveira e logo depois tem o quadro Baião de 2. O arroba do cacau, em Itabuna, R$ 217,00. Em Ilhéus, R$ 217,00. Bolsa de Nova York, R$ 239,30. Camacan, R$ 218,00. Eunápolis, R$ 218,00. O arroba do boi 15 quilos, Feira de Santana, R$ 260,00. Itapetinga, R$ 240,00. Teixeira de Freitas, R$ 230,00. Salvador, R$ 255,00. E Eunápolis, R$ 245,00. Café arábica, saca 60 quilos em Barreiras, R$ 1.125,00. Vitória da Conquista, R$ 1.030,00. Bolsa de Nova York, R$ 1.238,46. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 1.120,00. Café Conilon, saca 60 quilos, Eunápolis, R$ 645,00. Itamaraju, R$ 640,00.
Muito bem. Eu acho que quem está acompanhando a programação da TVI, a melhor programação regional e talvez nacional nesse horário. E internacional também. Lógico, a gente está no mundo todo. Percebeu o vazamento de som de Jailton Alves falando em cima de Bárbara. Bárbara falando e ele gritando aqui, porque ele né? Gente, é que esse satânico, ele só atrapalha. Esse aí é satanildo. Eu tô aqui só. Mas vamos lá, vamos começar o programa. Eu quero começar já, aí você vai concordar comigo, fazendo aqui uma ressalta assim, a toda a galera que acompanhou a estreia do nosso quadro, o Baião de 2. Ressalva? Uma ressalta. Ressaltar. Ressaltar. Exaltar a participação do público de casa, mandando pra gente através do WhatsApp. Ali tá escuro. Do Instagram, das nossas redes sociais, as felicitações, acompanhando. E um público de qualidade. Então, professor Freire, professora Rita, os colegas e os alunos que acompanham a gente, muito obrigado pela audiência. O pessoal da Mangabinha, inclusive, eu quero deixar aqui registrado o nosso abraço a você que nos acompanha da Mangabinha. Ele tá falando isso, viu, pessoal? Só porque eu mandei um abraço pro pessoal que tava assistindo lá na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos, tudo ao vivo assistindo. Eu quero mandar hoje logo meu abraço pro pessoal que mora lá no bairro de Fátima, aqui, vizinho nosso aqui da TVI. Mas vamos começar falando sério? Você pediu, a gente vai atender. Mas antes de você falar sobre os pedidos, eu queria fazer um agradecimento. Um agradecimento especial a você, né, pelo apoio, pelas bem-aventuranças dirigidas ao nosso programa, né, agradecer também a Alana Souza, do Pode Refletir, podcast. Sim, né, Alana, a Tuca, ele mandou uma mensagem também agradecendo. A gente quer agradecer a vocês também pelo apoio e dizer que estamos juntos e quando precisar de nós, estamos aqui. E queremos trazer vocês aqui, viu? Pra gente debater, né, Dadai? Agora, eu fico com vergonha, porque a Alana, ela é comunicóloga. O Tuca, comunicólogo. Quer dizer, são dois profissionais. A gente tá aqui fazendo... A gente é professor falando na TV. E deixar, por último, para agradecimento ao nosso diretor Barbosinha, porque é ele que viabiliza essa liberdade toda aqui, nossa. E hoje o tema que a gente vai discutir foi vocês que nos mandaram, pedindo que discutíssemos sobre esse tema, que é... competência. Mas assim, antes da gente começar a debater, Jai, vamos definir. Eu fiquei pensando. Eu acho que as pessoas falam muito de competência, não conseguem pensar na competência como um conceito. Semana passada, para quem acompanha a nossa programação, quem não acompanha pode assistir, inclusive pelas redes sociais, tá aí, ó. Pode acompanhar a gente pelo TVI Play Oficial. Lá no canal, no YouTube, busca a gente que você vai... entrar ao vivo agora. Vai entrar ao vivo, inclusive, e conversar com a gente. E TVI News. Exatamente. Você vai ver lá que a gente discutiu semana passada a questão do êxito e do sucesso. Nos pediram para falar sobre competência. E o que é competência? A competência no serviço público, a competência nas artes, no cinema, na música, a competência na vida profissional. O que é competência? Então vamos começar pensando o seguinte: competência é a qualidade de quem realiza a contento aquilo que lhe compete. E qual é o problema desse conceito? É que a contento tem a ver com o outro. Então, quem é que diz que eu sou competente? O outro, para quem eu realizo o trabalho. Ou seja, se eu sou cantor, competência é realizar aquilo que me compete, cantar, a contento. Ou seja, que satisfaça um outro. Por exemplo, a Maria Bethânia, né? Exatamente. Então ela canta e realiza isso a contento, ou seja, satisfazendo um outro. Qual é o problema? É que esse outro, a cada dia, tem critérios de avaliação cada vez mais diminutos, digamos assim, ou controversos. Então, não vamos falar de competência, temos que falar também dos critérios de avaliação que o outro tem sobre o nosso trabalho. Vamos começar, Jai, e eu sei que você gosta. Eu gosto de quê? De falar de competência no âmbito político, gestão pública. E aí? Uma desgraça, né? Meu filho, o que está acontecendo? Não é o que está acontecendo, é o que sempre aconteceu. Mas você sabe qual é o problema agora? Eu não sei se você percebe isso, mas você já percebeu, você de casa, que a gente está diante de uma era que as pessoas querem parecer competentes na gestão pública? Sim. Olha o que eles estão fazendo agora. Eu vou fazer o asfaltamento de uma rua. Aí eu faço que horas? No horário que todo mundo precisa passar naquela via. Porque aí a pessoa vê eu botando o asfalto, ainda que isso signifique destruir
toda a rotina de uma cidade. Exato. Que eu coloque a dinâmica da cidade na merda. Não importa. É ali. É naquele lugar que eu vou fazer aquela obra E naquela hora. naquela hora. Para infernizar a vida dos transeuntes, atrapalhar a Exatamente. mobilidade social e destruir o horário que as pessoas chegam em casa, que vão para o médico, que vão para o trabalho, que vão para o hospital, que vão atender outras Menino. pessoas. Destrói a vida profissional do outro. Ó, essa lógica começou, eu soube, viu? No sudeste do país. Depois veio para as grandes capitais. Agora tá no interior também. Tem outra. É uma doença. Tu já viu a lógica do drone? Tudo que tá no drone é parece mais bonito. O drone é... é a maneira... Gente, ó, desculpa. É caso de rir, porque não tem jeito. É rir das tragédias. É cômico, é trágico, chega a ser tragicômico, porque a gente sabe que não tem jeito. Porque algo... não tem jeito, porque é assim. Um dia desses, estou eu, já, saindo do meu trabalho. Você sabe o que eu vou falar. Eu sei o que eu passei. Tô saindo do meu trabalho e aí tô pegando uma via. Aí um rapaz, coitado, inclusive o rapaz, ex-aluno meu, chegou pra mim e falou: ô, professor, não pode passar aqui não. Eu disse: por quê, filho? Por que não pode passar aqui? Ele disse: não sei. Se é outra Mandaram a menina que gente fechar aqui. Mandaram, né? Mandaram a gente fechar aqui. Eu disse: menino, eu vou ter que ir lá, perto da rodoviária e voltar. Eu disse: mas por quê? Eu não sei. Até pra gente saber, né? Ele disse: Não sei. pera ainda que eu vou ver aqui. Aí ele perguntou assim: você sabe por quê? Não podia passar por uma via óbvia. Assim, para quem está nos acompanhando, não se trata aqui de uma crítica a nenhum governo, a nenhum político, a ninguém específico. Porque porque nós não temos esse intenção. objetivo, né? Essa intenção. Não, a intenção... discute problemas do dia a dia. Sim, claro. A gente está aqui, na verdade, discutindo e levantando uma crítica a uma lógica. Gente, competência na gestão pública não se confirma através da mídia. A mídia é poderosa, mas a realidade é muito mais forte do que ela. Uhum. A realidade posta, Sabe ela que eu tava está pensando, acima da mídia, viu? Sobre competência, né? Eu fiz um vídeo no dia 2 de abril. Não fiz 1º de abril para não ser piada. Né? Pedindo, implorando o serviço público a prefeitura da nossa cidade para poder asfaltar, onde é o IPTU mais caro de Itabuna. Na minha rua também, perto da sua. Né? Lá tá um lamaçal, a gente não consegue entrar nas garagens, não consegue entrar. É um lamaçal triste. Aí... Só para pontuar para quem tá acompanhando. Pra pontuar. Ali no convento, lá no Goscalmon. Até a rua Piauí, Goscalmon, Jardim Vitória, né? Trator. É lamaçal. Anda de trator. Aí eu vejo, meu Deus do céu, isso foi em abril, ainda tá em maio, terminando maio, vai pra junho, vai pra São João, depois é forró, depois é festa. Aí eu vejo na cidade que tem asfalto, que tá novo, asfaltando o centro. E os bairros, e onde a gente mora, por exemplo, que é o IPTU mais caro da cidade, tá no lamaçal e não tem nem capa de borra de asfalto. Eu falei borra, eu não falei aquele nome, eu falei borra de asfalto. Uma saudade. Pra enganar. Saudade. De Sorrisal. Do Sorrisal. Bota o Sorrisal lá na rua Piauí, pelo amor de Deus, gente, pelo menos. O Goscalmon tá detonado. Eu tô com saudade de Sorrisal. Era o remédio. Pro estômago. Era o remédio efervescente. Que não era competente, e hoje nem efervescente a gente mas era, sabe? Pelo menos na efervescência funcionava. Mas vamos lá. Seguindo, a gente também tem que pensar que na gestão pública, competência significa atender demanda e outra, cumprir promessa. Vamos falar de uma coisa? Dentro da legalidade. Inclusive, a Constituição é muito clara nisso. Vamos falar de uma coisa? Existem princípios que vocês não podem, que não se pode romper na administração pública, mas é o que mais se vê. Eu vou te perguntar uma coisa. Essa semana, a Petrobras anunciou que vai baixar o preço, anunciou já a redução do preço do combustível, né? Gasolina. Não dolarizar, não mais a dolarização. Que é o cumprimento de uma promessa do presidente atual com relação àquele absurdo da gente pagar o nosso combustível em real, mas o preço ser cotado no dólar. Isso com Temer, né? Desde 2016. Isso é competência? Parece ser porque cumpre uma promessa. Mas não significa, evidentemente, que só isso
contemple a competência, por exemplo, do Poder Público Federal. Mas se a gente pensar, por exemplo, em outras instâncias do poder do Estado, recentemente a gente estava conversando aqui no TVI News agora, né? A gente estava falando sobre o Dalton Dallagnol, né? Dallagnol. A cassação. É Dalton ou Dalton? Dalton. Esse nome aí. Dallagnol. Ele foi cassado, o mandato dele. Aí tá uma polêmica. Não deveria tal. Mas ele mesmo defendeu isso. Enquanto na função de defensor público, público, que a lei teria que ser cumprida inflexivelmente. E que ficha limpa. Ele é defensor disso. Então, tá se aplicando a lei para ele. Eu concordo que nem sempre a lei é aplicada para todos. Concordo. A lei no Brasil não é para todos. Então, aplica-se aqui. Aqui não se aplica. Lá se aplica de novo. E aí, essa flexibilidade. Mas, no tocante à aplicação da lei, se você defende a aplicação da lei para todo mundo, a cassação dele está justa. Se ele não é cassado, por que não aplicou para ele? Pela primeira vez em unanimidade. Vamos, porque não tem como, primeira vez em unanimidade. Não tem como, né, minha gente? Não tem como. O cara não estava em condições de ser candidato. Não, respondendo a 15 processos. E aí ele... 15 partes, processo administrativo, né? É tipo assim, ó... Então eu peço logo licença, eu dou um jeito de me aposentar, eu dou um jeito de sair fora para poder não cair na frente. Não adianta. Não adianta. É aquela questão que... de fugir das responsabilidades. responsabilidades. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, dentro dessa competência. Você já imaginou, já percebeu que gato e cachorro, com 1000 perdões aos gatos e aos cachorros, todo mundo quer ser candidato a alguma coisa, quando perde o emprego, quer se candidatar a alguma coisa. Coisa você vai ver ano que vem. Por que isso, Dadai? Que brota assim, ó. Brota do inferno, brota, né? do meio da rua. Uma pessoa que você fala, eu nunca vi esse menino aqui. Eu nunca vi ele. Quem é? Aí ele lá, vote em mim, ó. Eu sou pelos professores. Eu estou aqui. Todo mundo aparece. As caricaturas. E as caricaturas? Gente. Eu sou o palhaço Dorodinha. E eu vim aqui apresentar. E aí eu voto no palhaço, eu voto no trapezista, eu voto, sabe? Em todo mundo desse circo que é o Brasil. Você já aí percebeu, aí a gente falando de competência e logo em sequência vem habilidade. Aí eu fico. Vamos uma coisa prática. Jogadores de futebol. Aí eles querem aproveitar a fama do esporte para ser candidato. Sem competência nenhuma. Nenhuma. Sem habilidade nenhuma. Joaquim Por do exemplo, esporte... aquele menino Maurício, aquele homofóbico que era da seleção de vôlei que... velho. Hoje ele é deputado, né? É deputado! Eles, Que competência aquela criatura tem para ser deputado? Primeiro, você vai dizer, Jair, isso é preconceito, isso você está tirando o direito de todo cidadão ser o que quiser ser politicamente. Eu, Jailton Alves, ó, minha câmera é aquela, né? Jailton Alves... Não, você tá falando um pouquinho mais errado, é essa aqui, ó. É essa aqui? É. Jailton Alves, sou contra a político. No mínimo, uma das exigências devia ser ter um curso universitário. No mínimo de administração. No mínimo, economia. No mínimo, para poder ser candidato a alguma coisa, Dadai. Porque que competência alguém se acha no direito de ser competente a ser representante da população? Não, eu penso assim, ó, Jair. Vamos lá, competência. Eu adorei sua fala. Assim, eu não concordo com tudo, mas eu gostei de sua fala, que é a seguinte... Eu preciso saber quais são as competências para alguém ser representante. No judiciário, no legislativo. Em tudo. Né? Porque assim, você aceitaria um juiz eleito pelo povo? Um juiz. Vamos lá, vamos julgar o juiz. Aí o cara diz, ó, eu sou João das Caçolas Molhadas. Vote em mim para juiz, quer dizer... Você aceitaria, você votaria nele por galhofada, por brincadeira, como acontece hoje? Você votaria nesse cara para julgar? Mas fazem isso no executivo. É galhofa, gente, é galhofagem. Ou você tem competência e pressupostamente também habilidade para desempenhar determinado cargo, ou você não tem. Só que as pessoas levam na brincadeira. É isso. Quer dizer, esse tema é interessante. Olha, você que dessa sugestão, muito obrigado, viu? Você quer ver outro exemplo? A gente precisa ter critérios para definir o que é qualidade
honestidade na gestão pública. E aí você que vai votar no vereador, que aí é legislativo, né? Vai votar no deputado, nós estamos nos aproximando, inclusive agora das eleições para municipais, né? Nós vamos eleger o presidente, o prefeito da nossa cidade e os nossos vereadores. Preste atenção no que você vai fazer. Davi, eu vou lhe fazer uma pergunta. Me diga 2 nomes dos seus vereadores de Itabuna. Eu não voto aqui. Eu não voto. Me pergunte. Quais são? Eu não sei, eu não conheço nenhum. Eu só conheço um de vista. Eu não voto aqui, não. Um dia, certa feita, eu fui num evento na Câmara, né? Numa sessão pública. Sessão pública. Olha, gente, o que é competência, o que é habilidade. A gente falando agora, primeiramente, de competência no serviço público. Eu fui na Câmara aqui em Itabuna, Câmara de Vereadores, numa sessão pública. Fui barrado pelo porteiro. Aí eu disse, você quer que eu chame a polícia? Aí me permitiram entrar e alguém estava na sessão. Aí me chamaram, não, entra, professor, entra, doutor, entra. Eu digo, olha, seu funcionário, que é nosso funcionário, nem sabe que sessão pública é acesso público, do público. Não, e a Câmara de Vereadores é um Eu espaço... fui barrado. Não pode o cidadão ser barrado na Câmara de Vereadores. Cara, é uma coisa tão gritante. Eu falo, imagine alguém que mora lá na periferia, que mora lá na roça, vai num lugar desse, nem sabe que ele tem o direito, ali é a casa dele. É a casa nossa, é a casa do povo. É verdade. Eu estava em Brasília, né? Lá no Senado Federal, isso tem uns 2... Foi antes da pandemia. E tem toda aquela revista, aquela coisa toda, né? E eu entrei e tudo mais. Só que eu esqueci o meu celular. Deixei o celular lá. Eu sou atarantado, deixei o celular. Perdi o celular. Aí voltei. Quando eu voltei, o servidor, os policiais administrativos vieram pra cima de mim como se eu fosse um bandido. Em Brasília. Aí eu falei, um momento. Me solta, por favor. É que eu perdi meu celular ali dentro, eu tava lá. Ah, que não pode. Não pode por quê? Quer dizer, é servidor público. Aí eu digo, e atende a população na casa do povo dessa forma. E tinha uma placa. Eu tirei foto da placa. É proibido a entrada de pessoas. Eu fotografei essa placa no Senado Federal. De não ter se vestido tinha de essa placa. A culpa era sua. Você tinha de cobra, que você parece. Uma cobra e entrava... Não, cobra pode, não. Pessoa Aí não pergunta, pode. onde é a casa do povo? Aqui, Ailton, é tão absurdo. Tinha uma placa. Você é cidadão, você é professor, você tem uma história, aí é barrado na Câmara de Vereadores. Mas nós temos lá dentro pessoas, todas elas com uma história igual a sua, parecida, perto. Lá dentro. Nós temos dentro da Câmara de Vereadores, de todas as câmaras, eu estou dizendo no geral, não quero particularizar isso, não. Mas não tem. Tem um monte de gente ali que não tem moral ilibada como a sua. E está lá dentro representando você, dizendo, você não pode entrar aqui, não. Eu tenho uma amiga, Carla, você conhece? Carla Wittgenstein, que hoje está em Queimada, sertão da Bahia. Os precatórios, o dia dos professores, o prefeito lá roubou, viu? Roubou e disse, olha, ipsis literis, abre aspas, isso está no jornal, não vou dar o meu dinheiro para esses vagabundos desses professores. E roubou os precatórios dos professores na cidade de Queimadas, Bahia. Se você procurar isso no jornal, não é Jailton que está dizendo não, são os jornais que dizem isso. Agora... Aí eu digo... Gente, o prefeito fez isso. Você usou ipsiliteris só para se mostrar, não foi? Porque não é possível que você usou esse termo em latim. Que significa letra por letra. Para não dizer que é a minha fala, para dizer, vou processar. Mas ninguém é obrigado a saber o que significa ipsiliteris, não. Ele fez direito para se amostrar. Meu filho, eu sou das letras. Não é do direito, eu sou das letras. Vamos falar de tema mais leve? Vamos lá. Competência nas artes. E o que é habilidade? Não, eu não vou entrar na habilidade, Qual a não. diferença de competência para habilidade? Eu não vou... E qual? É tanta coisa, né, Tata? Mas muita coisa. Mas vamos lá. Vamos ter habilidade no final. É muita coisa. Porque veja, competência nas artes. Exato. Você que acompanha o programa aqui sabe que nós tentamos fazer um programa com liberdade de opinião. Falar em competência nas artes, pergunte a esse povo aí se assistiram ao seriado O Síndico. Mas calma, vou chegar lá. É porque ele o link tá aí, gente. Ele tem TDAH, pera ainda. Vamos voltar.
nas artes. Nós estamos vivendo um momento grave também nas artes. E quando eu falo artes, quando a gente fala das artes que estão na mídia, né? As artes cinematográficas, tal, televisiva, então a gente está falando de seriados de TV, a gente está falando de cantores, cantoras, programas, jornalismo, tudo no entretenimento, na informação, nós temos ali pessoas trabalhando e a gente também avalia a competência desses indivíduos. E aí, muito recentemente, eu estava conversando com o Jailton e conversando com você de casa também, questionando a competência de alguns cantores. Por exemplo, Anitta. Se competência é realizar a contento aquilo que lhe compete, o que compete a uma cantora é cantar. Se eu não canto e eu boto um monte de aparelho para mixar, organizar a minha voz, eu tô realizando a contento aquilo que me compete ou é uma máquina que está fazendo isso? Foi só isso que eu e o Jailton comentamos. Tá lembrando, Jair? Tô lembrado. Quando a gente falou de Bethânia, eu não tô falando que só é competente quem canta MPB. Não. Tem gente no funk, tem gente no forró, no arrocha, na pisadinha. Muito competente, né? Mas o que eu tô dizendo se o que eu faço não é atribuição minha, é realização de um computador, de um programa, sabe? É igual dizer assim, Adailson, você fala tudo com um ponto eletrônico, alguém tá lendo numa inteligência artificial para você e você vai reproduzindo aqui. Eu sou competente? A não ser que comentar notícias e fatos do cotidiano, o que me compete nessa história seja falar o que alguém narra. E eu acredito que não. Então, assim, é igual eu dizer, bom, um professor X é muito competente porque ele lê slide. É isso que compete a um professor, ler slide? Então a gente avalia o professor, tem que avaliar também o cantor, filho. O que compete ao cantor e a cantora é cantar. Se ele não faz, quem faz é a máquina, não é competente. Isso é uma questão, é um fato. Agora, habilidade, habilidosa, Anitta é. Habilidoso, algumas pessoas são, né? Habilidosas, algumas pessoas são. Nem necessariamente, nem todo competente é habilidoso. E também nem todo habilidoso é competente. Agora, você juntar a competência e a habilidade é um processo de maestria que poucas pessoas têm. Tipo, essa menina, a Lana, né? Ela é competente e habilidosa. Tuca, competente e habilidoso. Adailson Miranda é competente e habilidoso. Aí não, eu acho que Betsy é na beleza. de Paula é competente e habilidosa. Fala aí, Betsy. Jailton Alves. Então, eu vou chegar onde você queria. Inclusive, você vai ver, por exemplo, no Síndico. O link do... Só para poder... Senão eu vou me sentir culpado. Você que está acompanhando a TVI, sabe que nas redes sociais nós temos vários canais. Um deles é o YouTube. E aí eu queria até colocar ali... tá ali, né? tviplay.com.br. Deixa eu abrir aqui. Nós temos... mandando recado aqui que quer falar aqui, mas não sei abrir aqui. Nós temos canal no YouTube, um canal oficial, e lá você consegue, por exemplo, acompanhar esse seriado, o Síndico, que é um barato. Eu ia participar, mas Jailton Alves me excluiu. Mas tá lá. É uma produção, é uma coprodução com a TVI e é uma ousadia. Aí você fala, e é competente o trabalho? Avalie. Eu acho que você tem que assistir. Dê uma chance a seu humor, a seu bom humor, porque é um seriado com nossa linguagem, com nosso sotaque, do nosso dia a dia, falando de um síndico, um condomínio muito bem humorado, com figuras que talvez você conheça e mora do seu lado lá. Você vai ver isso na TVI. O Síndico acompanha a gente lá no canal do YouTube. Ele tem 65 anos, ele não consegue entrar no canal do YouTube. Não, gente, é o que alguém mandou aqui pelo meu zap. Eu quero entrar aí no seu. Mas eu não sei responder filho, aqui. Eu não sei entrar aqui. Tá vendo aqui, ó? Louco. Aqui. Sim, mostra aí agora. Aqui, ó. E política. Eu tô aqui mostrando a ele, viu, gente? Pra poder. Ó, e política, tá vendo aqui? Aqui, ó. Banho de 2, tá vendo aqui? Sim, nego, mas aqui são os outros programas. Quero ver agora. Mas vem cá. Ao vivo? Ao vivo, porque as pessoas estão querendo entrar em contato comigo. Lê aqui em cima, live. Aí você clica, ó.
Olha, abrindo ao vivo, olha. Ai, o que é que aparece? É porque a gravação Pois é. desse stream, Estão falando isso comigo agora e eu não sei responder isso. não tá assim. É isso. É porque não tá disponível, olha. Pois é. Parece que não tá ao vivo. Mandando dizer pelo meu zap aqui, ó. Eu tô aí, Não mas sei não tô se conseguindo. E aí? Tá assim. Aí, esse é o celular. Então vem abrir aqui, Rafa, meu celular, que eu não o celular sei. dele é um celular antigo. Deixa eu olhar no Ah, mas meu. no seu. E eu vou olhar no meu e ainda vou Então mande o link, atualizar. Um beijo pra professora Adriana. Professora Adriana e o esposo Adriano, Pedrinho, da UESC. Um beijo. Eu sei que vocês acompanham a gente. Um abraço. Um abraço para doutor Fábio Farias e doutora Carol Pompa, ambos dentistas. Um abraço para vocês também. E, Rafael. Rafael é fantástico. Ele já mandou aqui, ó. Abre aí. Ó, filho. Mas como é que eu entro aqui? Entra aqui mesmo. Ó Deus, ó. Porque eu tenho que responder. Ó Deus, a idade, Deus. Entra aqui não no- me faz pecar, Deus. Ó, Entra no eu quero mel. mostrar, porque assim todo mundo vê, ó. Aí tá aqui ao vivo, eu tô falando, tá aparecendo aqui. Tá vendo? O que é a idade de uma pessoa? Olha, eu quero mandar um beijo pra Dr. Genival Júnior, Dr. Gustavo, doutora Emily, doutora Vanessa. Mandaram aqui um recado aqui e eu não sei entrar aqui pra poder coisar. É porque você tem... Um beijo grande a vocês, tá bom? São odontologistas maravilhosos dessa nossa terra. Um beijo grande e obrigado por estar ligada, conectados no Baião de 2. Aqui, Só que ó. eu não sei entrar aqui no meu celular. Alguém tá colocando aqui, ó. Esse Jailton gosta de se amostrar, viu? Com esse... Ipsilíteres. Olha aí, tá vendo? Ah, eu queria ver isso. Pedalada fiscal é um termo popular, mas é crime, porque estão no âmbito do crime de responsabilidade do artigo... Mas, entendi, eu acho que é com relação, Vicente, ao caso de Dilma, né? Não se conseguiu... Eu não entendo isso aí, não se conseguiu confirmar, não sei. Não, confirmou, tanto que ela foi impeachmentada, né? Não, ele tá falando porque acho que é do programa Anterior. anterior. Ah, sim. Mas sua fala tá aqui, eu vou passar para o nosso diretor. Ó, tá aqui, ó, a Alana dizendo que o síndico eu vi e recomendo. Alaninha, você nos acompanha. Eu fico tão Ela tá ao orgulhoso. vivo, né? Ela Ai. tá. E eu acho ela massa. Eu ia falar outra palavra, mas não pode, né? Que é feia. Bom, Mas eu ela é peço massa. perdão não responder porque eu não sei abrir aqui, viu? Tá bom? É porque ele tem dificuldades cognitivas. Abre no meu. Eu não tô Então afim. esquece. Tá bom. Ó, vamos. Então vamos agora para habilidade na medicina, competência na medicina. Já aí? acabou nas artes? Deixa eu só falar uma coisa, rapidinho, porque... Não, que eu quero falar, por exemplo, alguns médicos marcam horário Não, mas só e antes... aparece 6 horas depois você numa fila. Não, é só antes do médico. Eu entendi, eu acho massa discutir isso. Mas só para concluir nas artes, né? Com relação à competência nas artes, eu acho que cada macaco no seu galho. Ó, Jailton Alves falou e eu concordo, eu tô aqui refletindo na fala dele anterior, porque eu gostei muito de sua colocação, quando você disse que a gente precisa saber se a pessoa tem competência para ser legislador, para ser prefeito, para ser... E a mesma coisa, assim, vamos colocar ponto nos is, nós temos cursos de comunicação social aí, temos cursos de música, temos cursos de artes, belas artes na UFBA. Cada um tem que se aperfeiçoar, se colocar diante daquilo que se predispõe a fazer. E não ter medo de enfrentar. Com um mínimo de qualidade. Habilidoso, você pode até ser. Olha que pessoa que tem habilidade extraordinária em falar em público, mas não tem os conteúdos necessários. Então, Aquele sabe como é que é? prefeito de Sucupira, que é um personagem feito por Paulo Gracindo, né? Não era ele que era o prefeito de Sucupira? Tinha uma habilidade, mas que competência. Aí ele começava a falar difícil pra enganar o povo e o povo aplaudia. E eu tenho que responder aqui um amigo, ó. Alguém colocou aqui, é porque tá aqui em inglês o nome da pessoa. Não vou ler. Deixa eu traduzir. Ela disse o seguinte, não, é porque botou uma expressão em inglês que eu não vou ler. Aí botou assim, que a questão, né, da competência e a ideologia partidária. Para você que mandou aqui, eu acho interessante que colocou, só para a gente mudar para o médico. Sim. Mas preste bem atenção. Eu posso ser de direita, eu posso ser de esquerda, extrema direita eu não gosto muito, mas eu posso ser de direita. Meu pai meus amigos, tem muitos amigos meus que são. Eu posso ser de esquerda,
né? Eu também tenho muitos amigos que são. Mas o que eu tô falando da competência é, de esquerda ou de direita, gestão pública é feita para o povo. É. Se é para o povo, Não para partidos. e não para partidos, nem para grupos, para esse ou aquele grupo. Eu não governo para o agronegócio, eu não governo para os evangélicos, eu não governo para os candomblecistas, eu não governo para professores, eu governo para o povo. E seja de esquerda ou de direita, ser competente é entender isso. Entender isso. Então, E isso é a cerne da democracia. Mas vamos lá, médicos. Médico, você... Ai, que bom que não botou em mim. Você passa exatamente por isso. A gente vai para consulta médica. Você tem que, antes, pedir logo um atestado médico de um dia de trabalho perdido. Claro que existem exceções. E não quero aqui criticar os médicos como um todo. Mas você marca uma consulta médica, você marca um horário. Aí fala, hora marcada. Aí você marca o horário. A partir de que hora? Ordem de chegada. Eu acho isso aqui pra nós da DAI uma esculhambação. Não, esculhambação Porque até, é uma até que eu esculhambação. Aí eu lhe pergunto, aí você vai dizer, por quê? Então por que o médico não atende determinado número de pessoas com hora marcada? É por cabeça? Tem médicos que realmente atendem exatamente no horário, mas tem médicos que você fica 2, 3, 4, 5 horas esperando e não é atendido. Ô filho, Onde é que está a competência do atendimento médico? E agora é assim, ó. Claro que existem exceções. Ô filho, Muitas o pior exceções. é quando eu saí, isso foi em Salvador, me senti muito mal indo pra Salvador. O meu voo demorou um pouquinho, mas não foi o voo. Dentro do avião eu já tava me sentindo mal. Na hora que eu desço em Salvador, eu já desci assim, meio nauseado, assim. Falei, mas foi o voo. Foi gravidez, gente. Porque ele já aí, teve filho, abortou. Peguei, né, um táxi e falei assim, rapaz, eu vou vomitar. Mas eu comecei a me sentir mal. Eu falei, pode ser pressão. Falei, o senhor me leva num posto. Aí eu para num posto de saúde. Eu desço, falei, não tô me sentindo bem, E aí, vômito. Nossa, mãe. Aí eu falei, não é normal. Não tinha comido nada e tal. Aí, aquela demora, porque o serviço público não é competente. E nada de ser atendido, né? Aí chama, eu já tinha comido de volta o vômito. Aí eu disse, nem um copo com água. Pra pegar um copo com água, eu mandei comprar um vasinho. Aí eu entro, já possesso. Entro, sento, aí o médico vira pra mim e fala assim, olhando para um papel, É triste, amigo. Olhando para um papel assim, triste. e mexendo no celular assim. Ele disse, O que você tem? sim, pô, não, o que é que o senhor tem? Eu disse, se eu soubesse, eu não tava aqui. Eu tava na farmácia comprando um remédio. Que se eu soubesse que eu tenho, eu não viria a um serviço de saúde. Eu saberia, foi uma comida que eu comi, tava tomando um Sorrisal. Daquele do asfalto. Eu tava tomando um Sorrisal. Eu não estaria aqui diante do senhor. Então, o senhor pelo menos se digne a olhar pra mim, fazer um exame físico, fazer algum... Quer dizer, os médicos... e aí eu quero fazer uma ressalva, isso aí não é da categoria médica. Estou falando de um ou outro. Tem médicos maravilhosos. Eu sempre tive sorte. Como tem professores Os também médicos assim, quais eu frequento são maravilhosos. Maravilhosos. Os meus alunos médicos que eu dou aula para... Nossos alunos médicos, é verdade. Esses alunos estão lá, maravilhosos. É verdade. Inclusive assim, Um beijo, doutor Yulo, um beijo, doutor Bruno, um beijo, doutora Viviane, doutora Luciana, um beijo no coração. É só pra dizer que conhece muito médico. Eu não São meus amigos e cuidam de mim, me atendem. Um beijo, doutor Genival, doutora Emily. Um beijo, doutor Alessandro, doutora Cristiane. Deixa eu... A gente tem sorte, né, Dadai? Eu tenho muita sorte. A gente tem muita sorte, médicos maravilhosos. Mas eu digo assim, esse médico que me atendeu lá, inclusive ele foi meu aluno. Aí ele vira a cabeça e falou, professor, o senhor tá nervoso? Eu disse, primeiro que eu disse assim, será que eu sou tão pobre que eu olho pra... É porque você é muito feio, nego. Deve ser. É porque você é muito feio, você parece um relento. Você que parece um cágado.
sem a carapaça, fica, pode falar da minha figura. Eu pareço um cagado só na cabeça dessa criatura. Algumas lesmas também se aproximam de você. Se fosse um X-Men, seria um Meu caga, filho, tartaruga ninja. lindo desse. Vá, fala aí. E quando ele olhou pra você que ele reconheceu, ainda disse, você tá nervoso. O senhor tá nervoso. Não, não tô nervoso. Eu estou indignado. Indignação é diferente de nervosismo. Porque é assim, toda vez que eu vejo um cidadão indignado com o serviço público de má qualidade, incompetente... É terrível, amigo. Querem dizer que a pessoa tá nervosa, tá estressada. O aluno que vira pra você e fala assim... tá estressado. Professor, o senhor veio estressado hoje, viu? Eu não vim estressado, eu vim indignado. Indignação, não confunda indignação com estresse nem nervosismo. Porque se você me encontrar nervoso, tu vai saber o que é alguém nervoso. Agora, indignação é algo natural diante do serviço incompetente. E aí, na educação também na medicina, nas artes, na gestão pública, claro, no Estado, né? Nós temos, tanto no judiciário como no legislativo, como no executivo, a incompetência está instaurada como algo... É cancerígeno. É um câncer. Agora eu sinto, Adai, como as pessoas sabem disso, as pessoas, sabendo disso, e por que todos os anos, nas eleições, essas pessoas incompetentes voltam e são reeleitas? Pior, e por que pessoas incompetentes conseguem audiência na TV, conseguem vender... Menino, eu tava falando, o cara canta uma música assim, ó, a caneta azul, eu não sei nem cantar. Se Rafa encontrasse pra colocar aí, porque eu não lembro mais nem como é. O áudio... dinheiro e faz sucesso, viu? Não, o da caneta azul é fantástico, porque ele canta uma música e aí ele vira uma estrela nacional. Porque ele canta uma música da Caneta Azul, que eu não lembro mais. É porque eu não vou lembrar aqui mesmo. Pra você ver como foi marcante na vida das pessoas. Vamos por que elas, depois dessa daí. Por que elas conseguem isso? Porque o critério de avaliação do acontento, lembra? Sim. Competência é o atributo de quem realiza o que lhe compete a contento. E avaliar. Esse que avalia tá tendo um critério meio que deturpado ou mal elaborado, né? Então, quando a gente se dispõe a discutir o que é competência aqui no Baião de 2, na TVI, no TVI News, a gente está tentando trazer um serviço público, uma questão que oriente você que está em casa a melhor avaliar as pessoas que você chama de competente, né? Então, assim, vamos mudar de foco, porque nós temos ainda hoje o quadro dos comentários das notícias da semana. Ainda. Eu quero falar, sabe de quê, Dai? Quando falar de competência, da competência dos shows que acontecem nos forrós do Brasil, espalhados no São João, que inclusive já estão com as programações sendo preparadas. Você acredita que me pediram para falar de um forró que vai ter aí? Não vou falar nada. É patrocinador do programa? Você me deu uma camisa, você me deu uma pulseira, nada. Você tá patrocinando o programa? Não vou falar de forró nenhum e ainda vou aconselhar você a não ir. Tá muito caro, viu? Não fale não que eu já comprei ingresso, eu vou. Eu vou, não fale mal não. Não fale mal não. Gente, você com esse dinheiro, você faz a festa em sua casa. Olha o comentário. Esse comentário é massa. Gente, você vai se expor à violência. Vai, né? Pra quê? Fica em casa. Compra sua cerveja, tome lá com sua família, é muito mais saudável. Pode ceder, né? Vai dançar Pode ceder. Você ouve a música e reescuta, e você toma sua cerveja, ainda gasta menos, não corre risco, nego, não se expõe. Nego, quando eu era pobre, você sabe quando eu era pobre, que não podia nem comer quando mais ir no show, né? Aí tinha esses ingressos, falei, não, quanto é o show de fulano? Eu prefiro comprar o CD. Eu prefiro comprar o CD, eu prefiro comprar o boleto. Não vou, não. Naquela época de DVD. Não, pior são aqueles que eu tô pagando pra nem ouvir. Ô, Dadai, eu queria, se eu fosse... uma dica... É Baricelli? Como é que é aquele cantor italiano? Sei lá. Aquele século. Eu conheço o pessoal da Mangabinha. Eu tô falando sério, é sério. É sério. Não, eu sei lá quem é esse cara da Itália. Aquele cantor clássico, como é o nome, que vem pro Brasil e a preço popular, o meu ingresso era R$3.500.
Quem é, menino? O cego. Eu esqueci o nome. Ah, o cantor Italiano. italiano de ópera, eu sei, esqueci também o nome dele. Né? Aí eu tava dizendo como que o menor ingresso era 3.500 lá no fim da prateleira, bem lá no fim. Ele disse que era preços móveis, preços populares. Tem até no anúncio isso. Falei, preço popular. R$3.500. É. Mas a questão da competência, da qualidade, sei lá, das habilidades desses indivíduos que estão na música, ou realizando shows, eventos, né? Eu falo assim brincando, na verdade, mas assim, é claro que quando a gente pensa na qualidade de um evento desse, a gente precisa considerar, por exemplo, nível de segurança, na qualidade musical de quem vai cantar, no que é que essas festas estão oferecendo, sabe? Porque agora qualquer pessoa se atribui o título de promoter de evento, sem ter competência alguma nisso. Entende? Então, assim... Também não se está. E eu tô aqui, e você que tá me acompanhando, também pode avaliar minha competência. E você, que nem competente tá na televisão? Cada um avalia a competência do outro naquilo que oferece. Nós estamos oferecendo um produto, você avalia do jeito que você quiser. Eu, Adailson, não acho, por exemplo, que alguns eventos aqui na nossa região, no Brasil, têm a qualidade que parece ter. E a habilidade? A habilidade de vender, filho, esse povo tem, viu? Tem, porque você vira um mantra, e a habilidade de aparecer? Porque hoje, em pleno século XXI, com as redes sociais, então todo mundo pensa que vai virar, assim, um expert em sucesso, né? Inclusive falando do programa semana passada. Aí bota alguma coisa na internet, aí explode, aí fala, poxa, como eu tenho competência disso, eu tenho habilidade disso, eu vou ganhar dinheiro. Todo mundo pensa em fazer a coisa para ganhar dinheiro. Mas mesmo para ganhar dinheiro, você tem que ter competência e habilidade. Nego, eu não sei ganhar dinheiro, você sabia? Não sei. Meu Deus. Não sei, Dadai. Dadai, eu não sei vender. Se eu fosse vendedor de loja, eu morria de fome. Se eu fosse... Tem vendedores que são maravilhosos. Tem uma competência, uma habilidade de vender gelo para esquimó. Não, eu, por exemplo, Eu não teria habilidade. Eu vou dizer, eu não sei vender. Esse negócio de ganhar dinheiro é uma coisa complicada. Eu não tenho uma habilidade em negócios, assim. Por exemplo, competência empreendedora. Eu não tenho. Mas eu admiro quem é empreendedor, quem, sabe, de uma caixa de fósforo faz uma empresa. Acho lindo aquele... E aí competência e habilidade. Eu assisto esses programas assim, eu não tipo, tenho nem competência, nem habilidade para vender. Eu fico impressionado. Você chega numa loja, você vai olhar, a pessoa consegue lhe vender 2, 3, 4 pares de sapatos. E quando você vê, tu já tá no caixa pagando. Não, mas aí é você que é uma pessoa fraca. Não, eu não sou fraco. Eu não vou comprar. Não, eu não sou fraco. Eu vou comprar 14 pares de sapatos. Repassa o texto. Quantos eu não foram? sou fraco. 3? Não, eu não sou fraco, filho. Tá, compra? Filho, eu não sou fraco. Repassa o texto. Não, alguém que compra eu não sou 7 pares de sapato, porque a vendedora vende... Eu disse desequilibrado. Quando você vê, já tá com 3, 4 pares de sapato, já tá no caixa. Eu não disse eu. Qualquer pessoa licença. que compra... Baixa astral, licença. Baixa astral, licença. Você que tá em casa, eu tô falando de competência e habilidade, algumas pessoas sabem vender. Acontece ou não acontece isso, você que tá em casa? Mas aí que quando você... Cala a boca. Mas não, cala a boca. Olha cala a boca. A ditadura. É ditadura, sim. Eu tô falando, pode ser? Aí quando você percebe, você que tá em casa, quando você percebe, já tá no caixa pagando. Eu tô mentindo? Pronto. Ah, obrigado. Agora posso? Agora você que tá em casa, me diga uma coisa. A gente tem que considerar que uma pessoa que vai numa loja e sai de lá com 4 pares de sapato. Não é anormal. Tem 2 opções. Ou essa pessoa precisa de 4 pares de sapato, porque ele é um quadrúpede, sei lá, não sei. 4 pares de sapato. Ou essa pessoa foi seduzida por um cara que... Animal, as metáforas existem, animal. Então, eu falei metaforicamente, mas acontece isso. Mas não é só uma questão de habilidade de quem vendeu, é também de fraqueza de quem comprou. Não acho fraqueza, não. Não acho fraqueza. Não, fraqueza é outra história, Dadai. Vem cá. Não, isso não é fraqueza. Não. Ele compra 4, 5 pares. É isso. É essa questão. Dadai, isso não é fraqueza. A gente tá falando de competência e habilidade. Tem gente que consegue vender e vende. Quando você percebe, já tá no caixa, Dadai.
Isso é habilidade junto, aliado à competência. Não, eu acho assim, que Me diga, tem profissionais- gente, a senhora não tem. Ó, profissionais Me da diga, tem gente, a Eu senhora vou não tem. falar, as pessoas... Não, ele hoje, viu? Veio de Stalin. Viu, Barbosinha? Tem um diretor aqui, ó, agora, comprou a TV. Que agora ele disse, fale, responda, cale a boca, não diga mais. Eu não, olha, eu vou dizer, viu? Mas escute, nós... E eu sem poder responder aqui, o povo que tá ao vivo. Há pessoas que são competentes nos seus Dos seus afazeres. afazeres. Bárbara mesmo, essa menina elegante aqui, É que mesmo. ela é competente no trabalho dela. Nós temos vendedores elegantes. Ó, esse pessoal que vende produto do tipo... Que não é necessidade, assim, urgente. Primária. Por exemplo, eu tava vendo uma menina que vende celular. Não vou falar operadora, que não, né? Ela chega pra mim e fala assim, ô professor, eu só sabia que o senhor tem aqui uma promoção lhe dando um celular, dando. Ela começa... Ó o isso, verbo, ó o verbo. lhe dando um celular. Aí eu pauso ela e digo, dando? Me dê então. Não precisa nem continuar. Me dê o celular. Não tá me dando o celular? Me dê. Não, mas veja. Aí o senhor tem que comprar um pacote. Eu falei, não é dando, não, o celular? Dadai. Ela pensa que... Não, e aí ela começa... Aí ela vai jogando assim... Articulando, né? E ela vai abrindo cápsulas de Informações. Não, de gás. Convencedor. Tá. Isso é habilidade, E aí, filho. Olha, habilidade. você sabia que esse celular, ele tira fotos radiográficas. Você tira uma foto e aí você vê seu intestino. Quer dizer, e aí ela vai... Chega uma hora que você fala... Habilidade. E aí você compra... Ela tem competência e habilidade. E tu compra um produto absolutamente inútil. Por exemplo, tem coisa aqui dentro do seu celular Que eu nem sei bulir. que eu não sei nem o que é. Eu sei, é verdade. Mas ele vendeu, quer dizer... Você sabia que esse celular agora Vê a tem alma. uma câmera que vê a alma? Dadai, anteontem eu tava em casa, né? E fui atender o telefone. Como eu não tenho na agenda, eu nunca atendo. Mas parece que eu tava rezado e atendi. Era um banco me oferecendo, seu Jailton, olha, o senhor tem aqui 180 mil à disposição do senhor. Eu falei, vem cá, quem botou essa herança pra mim? Quem depositou pra mim? Então mande, vou dar o número da conta pra você depositar. Tá bom, eu digo, ô traficante, não vou dar minha conta não, que eu sei que você tá aí dando golpe. Aí a pessoa desligou o telefone, a voz bonita do atendente. Você vê, Dadá, olha pra cá, filho. Uhum. Tô aqui vendo o pessoal que tá mandando as coisas. Sim, então olha a habilidade e a competência. Agora olha como é que faz. Tem competência? Não, nem tem competência, nem habilidade. Agora aqui pra nós, e a competência e habilidade que as pessoas têm de serem 171, de serem vagabundos, de serem corruptos, de usar a internet pra roubar idoso, roubar aposentado, roubar as pessoas. E aí, quero falar sobre isso. Mas assim... Competência pra dar golpes. O brasileiro tem muita competência de gente aqui pra nós. Um dia desse eu recebi uma mensagem no WhatsApp, a pessoa dizendo assim, oi, mudei meu número, anote aí, inclusive você pode me ajudar. Aí eu olhei, quem era? Meu irmão. Meu irmão não falava assim comigo, ele falou, e aí, véi? Como é que tá? Aí eu olhei e falei, meu irmão? Oi, esse é meu número. Aí eu disse, isso não é meu irmão, mas o número novo, mas tinha a foto do meu irmão, tal. É alguém competente, seria alguém competente se competência fosse um atributo de qualquer um. Não Aquilo que lhe compete. A ninguém compete roubar. Mas ele é habilidoso pra ser ladrão. É habilidoso. Então vamos Percebe a diferença? Vamos mudar aí, ó. Nós não podemos chamar um ladrão de competente porque não compete a ninguém roubar. Não podemos chamar um político, marqueteiro que seja, de competente porque consegue fazer marketing. Exato. Nós temos uma série de políticos aí, marqueteiros, jogando na rede social tudo, mas a realidade se impondo. Não dá pra ser chamado de competente. Porque mentira tem perna curta, né, Dadá? E o mentiroso, ele vai mentindo, mas chega uma hora que ele mente tanto que ele fala, vem cá, eu já falei isso. Ele cai por terra e a máscara cai.
né? Cai. Chega um momento que cai. Esquece. Agora, ô Jair, como a gente é competente, a gente prometeu que todo finalzinho nós teremos 10 minutos para falar das notícias da semana e do dia. Eu vou escolher aqui a minha. Vamos só, enquanto você escolhe aí, vamos só dar uma encerrada aqui no tema da semana, tema do... Concluindo o tema e vamos pro noticiário. Vamos lá. Nós sabemos que competência é realizar aquilo que lhe compete a contento. Sabemos também que a contento depende da avaliação do outro, de um outro que cada dia mais perde os critérios, ela transforma critérios sérios em critérios avulso, e aí cabe a cada um de nós ter discernimento para pensar competência na área política, na área artística, na área televisiva, na medicina, em qualquer área, entre professores, policiais. A competência tem que estar presente e nós temos que ser capazes de avaliar, sempre pensando se aquilo que a pessoa está fazendo compete a ela, e se aquilo que ela está fazendo é feito com a qualidade que deveria ser, com o empenho, a dedicação que deveria ser. Talvez assim a gente construa um país melhor, uma sociedade mais séria, né? Mas vamos lá. Só um minutinho. Você escolheu? Já. Para corroborar com isso que o Dedai falou, eu vou entrar numa notícia aqui que tem assim, ó. Bahia tem concursos para cargos com salário de até R$9.000. Veja vagas. Concurso público. Por que eu quero falar isso aliado à competência e habilidade? Muita gente pensa que ser servidor público é porque todo mês vai ter seu saláriozinho, mas muita gente quer entrar no serviço público para não trabalhar. Porque pensa que ser servidor público é fácil. Não é fácil. Eu sou servidor público. Não é fácil. Porque tem que ter competência e habilidade para atender ao público. Seja você policial, seja você médico, seja você professor, seja você servidor judiciário, seja você servidor público. Só que muita gente quer fazer concurso só para receber o salário no final do mês, sem trabalhar. Então pense nisso. Aliado dessa notícia com o tema que a gente discutiu hoje, que foi competência. Tema este, inclusive, pedido por você, nosso assinante. Vamos lá. E aí, Dai? Não, essa matéria eu achei fantástica. Eu vou ler como tá aqui, viu? Baixou as calças. 2 pontos. Coca-Cola comprou refrigerante brasileiro após não conseguir superar a rival. Essa aqui eu vou abrir só para poder... É do TV Foco. Aí ele diz aqui, ó. Como todos sabem, a Coca-Cola é uma empresa de bebidas... Comprou que empresa? Sim, ela comprou uma empresa brasileira de refrigerante que estava incomodando ela. Agora eu achei a matéria ridícula ao título. Mas vamos seguir. Ó, Moro cogita renúncia e sair do Brasil. Diz colunista, está no estado de Minas. Essa matéria. Cogitar renunciar, olha, Moro. Se todo mundo tivesse dignidade, né, e percebesse que não é o lugar que deveria estar, se você entende que você não tem competência para isso, se você entende que, sei lá, não era para você ter sido eleito, né, eu não vou avaliar você porque eu não tenho competência para isto, não é isso que me compete, mas você está dizendo que, segundo agora esse colunista, né, ao vivo, ó, para mim. Ó, aí, agora. Uma última notícia aqui. Dias Toffoli é internado com Covid. Tá vendo que a Covid não acabou? Você tá vendo aí? Agora, viu? Tem 1 hora essa notícia no G1. Ô, nega, agora que entrei aqui, ó. Vicente Formigli falou, André Bocelli, o nome do cantor. Obrigado, Formigli. Obrigado por nos assistir, meu amigo. Vamos lá. Já é pra gente acabar, viu? Já é pra gente ir embora. É mole? Ó, já estão dizendo aqui, ó. Bárbara, educadíssima. Olha, se vocês puderem, né? Acabar. Que Rafa tá dizendo que é pra acabar. Gente, antes de acabar, eu quero fazer logo meus encerramentos aqui pra passar pra encerra você. Logo, porque Rafa mandou acabar. Tá bom? Aí depois, gente, mas ele é diretor, né? Ele é diretor. É diretor, ele pode. Eu quero agradecer a você, agradecer a tua presença no nosso programa. Continue mandando sugestões, continue nos apoiando. E no nosso quadro de patrocinador ainda temos 4 vagas, viu? Né? Você que quer patrocinar o Baião de 2, você ainda tem 4 vagas aqui, 4 cotas para você entrar nesse programa, tá bom? Agradecer a você, agradecer a TVI por nos acolher e a você por nos assistir.
tá bom? Um beijo no coração, vou passar para Dadá e para ele ir para as considerações finais. E continue. Não, ele disse que ia passar para mim, eu vou agora cortar ele, porque o diretor, o dono, tá aqui no nosso estúdio. Ô, Nego, você tomou Rivotril. Um abraço para você. Tão educado ele, gente, tá vendo? Para você que nos acompanha de todo o Brasil, mas sem esquecer o meu carinho por você, que é da Mangabinha e que acompanha a gente. Um beijo no coração de todos, Barbarazinha. Um beijo, passando agora, Baião de 2 até quinta-feira que vem, a gente passa pra Bárbara. Eu vou até passar aqui o meu. Estamos de volta com o TVI News. Você estava acompanhando o quadro Baião de 2 e com o tema competência hoje. E nós temos uma matéria sobre vacinação, né, com a Camila Brito. Ela é coordenadora da vacinação aqui em Itabuna e vai te passar mais informações, principalmente sobre a ação que está acontecendo hoje. Olá, Barbosa! Olá a todos! Vamos saber mais informações sobre a vacinação aqui na cidade de Itabuna. Estou aqui com a Camila Brito, ela é coordenadora de imunização aqui de Itabuna e vai conversar com a gente sobre esse tema, que é vacinação. Olá, Camila, tudo bem? Tudo bem, a gente agradece mais uma vez esse momento, né, a participação com a TVI. E aí a gente traz algumas informações fundamentais para a população de Itabuna sobre as duas campanhas que estão vigentes, que é a campanha da gripe e a campanha da Covid-19, que a gente continua só que com a vacina bivalente. Camila, informa pra gente, para quem está assistindo também o programa TVI News, com relação à frequência, as pessoas têm ido aos postos de saúde se vacinar ou não? A gente tem estado preocupado, né, por conta dos indicadores vacinais que até então não tem sido o que a gente esperava, né, de acordo com até o momento que a gente tem registrado, Itabuna vacinou cerca de 15 mil pessoas com vacina da gripe. A campanha da influenza, a campanha da Covid a gente ainda continua registrando ao longo de todo esse processo. Mas, infelizmente, a campanha da influenza é uma campanha que tem deixado a gente extremamente preocupado por conta da adesão, que é uma adesão baixa, né? Na reta final, cerca de 15 dias para finalizar a campanha, a gente não tem nem 50% desse público vacinado. A gente teria cerca de 81 mil pessoas a serem vacinadas contra a gripe, propriamente dita. E, infelizmente, esse dado é um dado que nos deixa extremamente preocupado, embora o município tenha se organizado para a execução dessa campanha de uma forma célere, né, onde todas as unidades dispõem o imunizante de segunda a sexta-feira, não houve em nenhum momento desabastecimento. Camila, com relação à Covid-19, a vacinação, né, teve muito fake news, né, as pessoas também estão assim acomodadas, porque não tem que usar mais máscara, porque não tem mais aqueles mesmos cuidados que teve na pandemia. Então, as pessoas elas não estão aderindo mais à vacina devido a algum boato da internet, né? Será que isso também não está acontecendo com a vacinação da influenza? E o que você pode falar para desmistificar? Com certeza, né? Foram 4 anos onde houve uma desconstrução da confiabilidade no programa de imunização. Um programa que existe há mais de 30 anos, que sempre teve know-how e credibilidade junto à população brasileira, porque se hoje estamos nessa situação confortável, né, de não usar mais máscara, de não ter inúmeras doenças no cenário brasileiro, é fruto da vacinação em massa, que é uma estratégia que protege a população de uma forma geral, uma estratégia de grande impacto na saúde pública e que, infelizmente, por conta do último governo, houve uma desconstrução, né, nesse programa. Então, assim, hoje o maior desafio de quem trabalha hoje na imunização é reconquistar a confiança da população de uma forma geral, de que as vacinas são seguras, salvam vidas e que vai deixar a gente realmente numa situação muito mais epidemiológica, né, confortável do que o atual contexto. O abastecimento das vacinas nos postos de saúde, está tendo a vacinação ou está em falta? A gente não tem enfrentado problemas com relação ao abastecimento desde quando iniciou a campanha da influenza. Nós já iniciamos a campanha
liberando para todo público prioritário, posteriormente com a ampliação para toda a população brasileira, a gente também pôde ofertar. Em nenhum momento houve nenhuma baixa ou a diminuição do estoque ou desabastecimento das unidades, né? Ambivalente, porque houve uma demanda maior na utilização do imunizante. Às vezes acontece um atraso de 1 a 2 dias em alguma unidade de saúde, mas de imediato a gente reabastece. Então, no geral, são vacinas as quais têm estado com certa frequência dentro das unidades, garantindo essa vacinação de segunda a sexta-feira em todas as unidades de saúde do município de Itabuna. Camila, detalha melhor pra gente as campanhas atuais de vacinação e as campanhas que são rotineiras, se a pessoa pode procurar o posto também e encontrar essa vacina. Então vamos reforçar a informação. Com relação à vacinação da influenza, ela acontece de segunda a sexta-feira em todas as unidades de saúde no período matutino e vespertino. A campanha do Covid da mesma forma, com exceção da vacinação da Covid para crianças e adolescentes, que acontecem prioritariamente nas quintas-feiras por conta realmente da oferta do imunizante, para a gente otimizar a utilização desse produto. Com relação às vacinas de rotina, tanto para todo o público, seja criança, adolescente, gestante, idoso ou adulto, acontece de segunda a sexta-feira, todos os turnos, manhã e tarde, e em todas as unidades do município de Itabuna. Certo. Obrigada, Camila. Obrigada, a gente também agradece mais uma vez. A Prefeitura de Itabuna, por meio da Rede Frio da Secretaria Municipal, realizará a ação especial de vacinação hoje, dia 18, na Praça Olinto Leone. Vacinas contra gripe, influenza e reforço da Covid-19 com a Pfizer bivalente. Leve o cartão do SUS, cartão de vacina e CPF. Reportagem de Bárbara Oliveira para o programa TVI News. É isso aí, sobre a vacinação. E nós noticiamos essa semana sobre o fake news da morte do ex-prefeito de Tororó, né? Que domingo ele ainda não tinha morrido. Ele morreu agora oficialmente, né? E foi anunciado que ele morreu na terça-feira porque teve complicações renais e também foi acometido de um AVC. O Edneu Oliveira morreu aos 67 anos, estava internado em Salvador. Vamos encerrar mais um programa de hoje. Quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã tem mais Com Fé em Deus. Não perca a nossa programação. Até lá!